minha gente! Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que noite especial! Essa noite do podcast Na Real é sempre um motivo de alegria para os nossos corações, poder entrar no ar, entrar na sua casa e levar, lógico, um testemunho de cura, de libertação, da manifestação da graça de Deus em nosso favor. É uma bênção poder fazer isso, participar do podcast Na Real. Sempre comigo, Lucas. Estou aqui. Mais um para conta. Conosco esta noite especial, nós temos um casal muito querido. Verdade. Da nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata, lá de Jacarepaguá. Amém? Casal que eu tive o prazer, a honra de já pastoreá-los algumas vezes. Amém? E acompanhá-los de perto. Trata-se da Girlene e do André. Do André. André e Girlene. Isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Obrigada. Então, eu sou a Girlene do André, né? E ele, o André da Girlene. E o André da Girlene. Nós temos 2 filhos, né? Estamos casados há 20 anos, né? Vamos fazer agora em abril. E temos um casal, né, de filhos, né? O Daniel com 16 e a Letícia com 13 anos. Olha aí. Danielzinho, amigão. Parceiro, né? Abraço, Daniel. Suas bênçãos, pastor. Era assim que ele sempre se aproximava da gente, né? Vinha correndo no final do culto. Com 2, 3 aninhos, né, ali, né? Muito bem. Muito bem. Ambos são militares, André é militar, você foi militar durante 13 anos, não é verdade? Isso. E serviram, você ainda serve na aeronáutica. Isso. Amém? E que bênção poder servir a pátria. Amém. A pátria. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Por isso, os 2 filhos, já falamos? Falamos, Já, né? Os 2 nomes, amém? Estão casados há 20 anos e são membros da nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata, lá da Rua Barão. Da Rua Barão. 873. 873. Inclusive, se você quiser nos fazer uma visita, vai ser uma honra, um prazer. Serão bem-vindos. Sempre às quintas-feiras, a partir das 19h30 e domingo, a partir das 10 da manhã e depois às 18 horas. Exatamente. Bênção pura, já fizemos a chamada. Chamada do culto, vai lá visitar a gente. Gente, vocês são servos de Deus, desenvolvem ministério na igreja. Dentre muitos os casais sérios, vocês são sérios com as coisas de Deus. Verdade. Mas isso não era assim. Vocês tiveram um encontro com Deus no passado. E eu não sei quem foi que teve esse encontro primeiro, me parece que foi o André ou foi a Girlene, eu não sei. Mas eu queria que vocês contassem pra gente como foi que aconteceu. Mas antes, Até antes aquela disso, pergunta, né? De onde vocês são? De onde vocês são? Vocês são de um dos de onde? Do Rio de Janeiro? Eu era criança pequena lá em Duque de Caxias. Ok. Eu era de Magé, Pebetá. Magé. Magé. Piabetá. Piabetá. Como é que vocês se encontraram? Então, pastor, como eu falei, nasci em Caxias, né? E aí eu fui criada assim num misto assim de crenças, né? E quando a minha mãe foi uma mulher assim muito importante assim, nesse início de caminhada, né, para eu conhecer Jesus, mas antes ela também não conhecia quando eu era criança, né? Então a gente vivia naquele misto de crenças. E quando ela se converteu, ela ficava falando das coisas do Senhor, né, para mim. Mas antes disso, Você tinha quantos anos? Ela se converteu em 2002, eu tinha 24 anos quando ela se converteu. Tá, você já... E aí, Lucas, foi interessante sim, que quando a minha mãe se converteu, ela quis desconstruir tudo aquilo de errado que ela tinha ensinado. Entendeu? E aí foi bem complicado. Só que nesse período, nós já tínhamos nos conhecido, né? Que eu e o André nos conhecemos lá na aeronáutica. Nós somos da primeira turma onde meninos e meninas faziam uma formação de sargento juntos na aeronáutica, né? Era separado. Até então, um ficava num estado, outro ficava no outro, né? Entendi. E aí, em 1998, né, Primeira turma de EAGS. Estágio de adaptação à graduação de sargento. E aí nós nos conhecemos lá, ficamos em São Paulo alguns meses, viemos para o Rio, para a mesma unidade. E aí, nessa unidade, a gente foi trabalhar no mesmo setor. Só uma perguntinha sem interromper.
Esse encontro de vocês, lógico, foi favorecido pelo curso. Se vocês não Sim. fossem fazer o curso, vocês não iriam se conhecer. E eu passei em 96 e perdi uma etapa, não fui. E aí, em 98, eu falei, eu vou fazer de novo esse concurso. Aí eu passei de novo. E aí pegou o André. Aí eu fui Na mesma turma. na mesma turma. Esse tipo de coisa que aconteceu com vocês Vocês comum? devem ter a idade semelhante, né? Porque... Ou não? Eu sou 2 anos mais velha do que ele. Ah, então... Mas eu quero saber se próximo, aconteceu próximo. mais vezes. Vocês têm notícia de mais casais que se... Temos, se casaram né? por causa Temos. de- Ou do mesmo esquadrão, ou de um outro esquadrão. Tem. É mesmo? Com certeza, tem sim, né? Tem. Era muita menina com menino junto, né? Tinha que dar em namoro, né? Não tinha pra onde fugir. Foi um dos problemas das pessoas que dirigiam lá o curso, É verdade. Né? Administrar, né? O tempo todo vigiando. Ficar de olho, ficar de olho. É verdade, Tinha muita gente Mas fugindo assim. Acontecia. Acontece aí. Fugindo aos olhos. Principalmente no final de semana, quando nós éramos liberados, aí Aí. tinha... Ah, O pessoal Aí ia pra cidade de Guaratinguetá, Você né? tá lá em livre, São- né? exatamente. Mas nós não chegamos a namorar lá na escola, não. Quando a gente veio para o Rio, a gente veio para a mesma unidade. E aí, aprove o senhor colocarmos no mesmo setor. Nós nem trabalhávamos muito no mesmo plantão, né? Vocês não tinham tanto contato lá, então? Vocês só se viam? A gente- Tínhamos, até tínhamos, a gente pegava o mesmo ônibus. O ônibus Mas assim, que tem um ia, esquadrão com voltava. 300 pessoas e tem as esquadrilhas Onde? em Guaratinguetá, Guaratinguetá. com 100 e poucas pessoas de cada esquadrilha. Eu era de uma, ele era de outra. Então assim, a gente nem ficava muito junto lá não, entendeu? Tipo assim, o Se grupo esbarrava. dele, a gente se No esbarrava. rancho. Teve uma situação do ônibus, né? Teve uma situação do ônibus, que o ônibus, como ele vinha de Piabetá, o ônibus parava em Caxias e Saía de pegava. Piabetá, passava em Caxias para depois ir pro... Pô, aí você via ela entrando. Não, e eu E vi. vi- Não, e detalhe, Andando Lucas. pelo meio do ônibus, pô. Lucas, sabe o que aconteceu? Eles vinham de Piabetá. Aham. Quando eles chegaram em Caxias, aí o pessoal de Piabetá já estava sentado. Lógico. Aí eu fui, entrei e sentei. Quando eu sentei, quando eu fui sentar, ele estava no canto. Ele foi, levantou e falou assim, não, senta você no canto. Aí ele levantou, aí eu falei, ué. Muito respeito, porque era uma dama, né? Aí ele levantou, aí eu fiz assim, né? Aí eu sentei no canto, eu achei aquilo... É eu que falei sentado ele não era tão alto, né? Mas aí quando ele ficou em pé, Aí- porque ele quase bateu no Aí pé. eu falei assim, gostei desse colega, pensei, né? Aí, mas eu olhei assim, ele tava com aliança. Pensou e guardou no coração. Aham. Ele tava com aliança, eu Tava pensei com aliança? assim, ele tava com aliança. Embora eu não fosse crente, eu não era uma menina de ficar namorando um aqui e um outro ali. Então eu pensei assim, tantos meninos nessa escola, eu vou olhar logo pra um que é comprometido, tô fora. Aí tu... E aí passou a escola, e aí a gente veio em 99, quando a gente já estava aqui no final de 99. Eu fiz um convite para uma colega, uma amiga do quartel, para ela ir com o pessoal da faculdade, da minha faculdade, para um lugar lá na Barra. Aí ela falou, eu vou tal, com meu noivo tal. Só que ele viu. Aí ele foi e falou assim, pô, tô solteiro, posso ir junto? Aí eu fiz assim, se quiser ir, aí ele foi. E acabou que a minha amiga não foi. E ele foi sozinho, ele que me pegou em casa, e fomos nós. E até hoje ele diz que vocês armaram. Mas Tem uma não, outra versão, tem uma outra mas versão. não foi armação. E aí nós fomos juntos e lá e minhas colegas falaram assim, ué, você falou que vinha sozinha e tal. E aí teve um momento lá que a gente ia sair, aí o DJ falou assim, você vai embora, não vai dar nem um abraço nela, que não sei o que. Aí começou uma determinada música lá, ele me pegou para dançar e a gente dançou junto. E aí quando a gente veio embora, foi quando a gente já estava lá no portão da minha casa que aconteceu o primeiro beijo. Não, tem um itinerário da Barra até a Duque de Caxias. Né? Como é que foi? E Ele quem tá sempre gosta de dirigindo falar isso. percebe quem tá, se tá sendo olhado ou não, observado pelo carona. Sim, sim. E a viagem toda ela me olhando, eu já me Você sendo incomodado. observado, né? Eu ali incomodado, ela me olhando, e quando chegou lá... Se sentindo uma caça. Oi? Não, era Claro. uma Fiat. Uma Fiat é uma quase Fiat igual. Uno, é. Uma Fiat Uno, não. Mais quadradinha, mais quadradinha. Fiat Uno, pô. Era uma Fiat Uno. E eu falo pra ela, essa é a versão dela, mas eu digo que algo me diz que ela armou isso. Porque íamos 4 pessoas no carro, comigo 5. E de repente, quando eu chego lá, cadê as amigas dela? Só tava ela. Isso foi armação. Ela se Olha, confessa, não entrega até Não hoje. entrega até ô, Lu, hoje. há Ela 25 fala que anos não. ele fala isso, que foi armação. Mas realmente não foi armação, não. E aí começou a nossa história, a gente começou a namorar. Você estava falando da desconstrução da sua mãe. E isso Eu te é. cortei. E a minha mãe, engraçado assim, que a minha mãe, quando chegou esse dia que a gente ficou junto, uns dias antes a minha mãe tinha conhecido o André. E a minha mãe, quando ele foi embora, minha mãe falou assim,
fica com esse seu colega de trabalho, menina, ele é um gato, ele é um rapaz educado, eu já sondei a vida dele toda e tal, ele terminou outro relacionamento e tal, eu já sei que a minha mãe sabia da vida dele toda, eu falei, mãe, nada a ver. Primeiro dia que a Não, gente se conheceu... Foi 2004? Já tinha Instagram? não, isso Já foi tinha? 1998. Não, 99, 1999. Nem Facebook não tinha. Não tinha. 99 Não. mal tinha internet. Eu também tô chamando gente velha. Não, eu tava lá, eu lembro. Eu tava em 99. Na realidade, tinha um tete-a-tete. Quando eu cheguei a primeira vez que eu encontrei minha sogra, ela já começou ali um interrogatório. Ali era várias CIA, perguntas. Porque, É, assim, FBI agindo como minha forte. mãe conheceu ele? Porque assim, a gente se formou em 98. Quando foi em 99, a gente fez amizade com algumas pessoas, a gente voltou em Guaratinguetá pra formatura. Então foi eu e ele e essa minha amiga que eu convidei pra saída que não foi. E aí, na volta, minha mãe falou assim, passa aqui que eu vou fazer um lanchinho pra vocês. Então, na volta, nós estávamos ali com a minha mãe. Enquanto eu fiquei assim com a minha amiga, minha mãe, ó, conversou com ele, escaneou tudo. Pegou e quando já ele saiu, ela falou isso, interrogatório fica completo. com ele. Você não viu o olho dele comprido pra você? Eu falei, mãe, nada a ver. Mãe, meu colega de trabalho, mesmo quartel, jamais. Minha mãe, deixa de ser boba. Só que nesse dia... A minha mãe fez um convite para ele ir no aniversário dela, que seria 20 dias depois. Caramba. 2 dias antes do aniversário foi esse dia que Ela nós já ficamos tava fazendo juntos. costuras, A sogra fazendo já tava costuras. mandando. Já fez um pô. passo à frente. Só que 2 dias, dois quero dias esse genro antes. pra mim. Só que 2 dias antes do aniversário dela, foi esse dia que nós ficamos juntos. Então, quando foi no dia do aniversário da minha mãe, eu fui buscar o bolo. Quando eu voltei, quem tava lá? O André. Ele. Ah, lá. Conversando com todo mundo na sala, Sou com meu convidado pai, da meu. sua mãe. Já na... Convidou a mãe, Aí- exatamente. Exatamente. Foi exatamente por aí. assim. Aí ela foi me chamou, Lucas, falou assim: vem cá, olha ali aquele buquê que tá ali, um buquê lindo, assim. Agora ela vem ver o cartão. Sabe que eu tenho o cartão? Eu tenho esse cartão, devia ter trazido o cartão. Aí ele foi escrever assim no cartão pra minha mãe. Votos, felicidades, isso aqui é do seu mais novo amigo e, quem sabe, futuro genro. Pô. Aí eu comecei a Tinha 2 profetizar, né? dias. o cara Tinha já- 2 dias que ele tinha, Ah, mas eu- ele tinha ficado junto, Isso aí, a audácia do... E aí e aí foi o bacana, assim, que a gente vê assim, a mão de Deus, foi assim, a amizade que foi se criando entre o André, o meu pai e a minha mãe, sabe? Legal. Me receberam como filho. Legal. É, Receberam então, assim, literalmente foi como criado filho. assim aquele. Você tem mais irmãos? Eu tenho um irmão só, né? Um irmão. E aí foi criado aquele vínculo entre meu pai, a minha mãe e o André. Nesse tempo eles já tinham conhecido Jesus, sua mãe? Não, aí 2 anos depois que tinha começado esse namoro, né? A minha mãe conheceu Jesus. E a minha mãe pensou, e agora? Tudo aquilo, o que acontece? A minha mãe tinha sido assim, muito frustrada de um relacionamento e ela achava assim que a mulher, ela me ensinou a ser aquela mulher assim, empoderada. Que eu tinha que ser independente financeiramente, que eu tinha que ter meu diploma, que eu tinha que não depender de ninguém, depender de homem nenhum, tal. Então minha mãe falava assim isso maçantemente. Quando ela conheceu o Senhor, e ela foi vendo que na palavra de Deus vai instruindo um homem e uma mulher quais são os seus papéis perante o Senhor, ela falou, ensinei tudo errado, e agora? Tem que desconstruir. E aí ela tudo que eu começou a construí. falar da palavra de Deus pra mim e pro André, quando o André estava lá, e a gente achava super chato, né, amor? É, eu confesso que abalou um pouco o nosso relacionamento quando eu cheguei, o futuro genro dela. Então, assim, Minha me sogra abraçou ficou como quente, filho, mas depois crente. com esse negócio de ser crente, começou a incomodar muita gente, né? A gente não... A gente ficava até rapidinho e ia embora, né? É. Ela Isso queria crente mesmo. falando da palavra de Deus e a gente começou a achar isso muito chato. É. Esse foi algo que abalou um pouquinho, né? Imagina. Vocês ficaram um pouquinho assim, meio distantes, assim, né? Nesse período, assim. E aí, quando foi em 2004, nós casamos em abril. 16 de abril de 2004. E aí, E fomos morar na Rua Barão. na Rua Barão... Nossa igreja lá. Futura na nossa Rua igreja. Barão, é. Fomos morar ali, né, num prédio verde que tem ali próximo. E aí, eu lembro que aí começaram as brigas, sabe? Porque assim, aí você morando com a pessoa que você vai Vida ver de quem a casado pessoa é quem outra é, né? coisa. É. E aí eu queria mostrar, eu queria ser aquilo que minha mãe falou. Não, eu quero ser aquela empoderada e tal. Então, assim, o que eu pudesse estar fazendo ou falando para eu mostrar assim, não, eu sou melhor do que ele, eu posso. Tá. Aquela coisa que o mundo prega por aí. Vocês casaram, foram para Barão, Fomos para Barão, ali perto da igreja. pertinho da igreja. Mas e quem chegou primeiro lá? Aí, quando, aos 6 meses de casado, em novembro, eu estava certa que eu estava cansada daquela vida de casada de 6 meses, olha Com só. 6 meses já estava cansado. Com 6 meses. Só que eu tinha vergonha, eu falava, meu pai fez uma festança e todo mundo gosta dele, com quem eu vou falar? Então eu não me abri com ninguém desse meu desejo de me separar. Eu falei, não, eu tenho meu emprego, eu tenho condições de me manter sozinha, eu não preciso de ninguém.
E aí um dia, quando a gente comprou esse apartamento ali na Rua Barão, eu tinha o meu carro e ele tinha o dele. E aí ele vendeu o carro dele para dar entrada, as documentações e tal do apartamento. Ficamos com um carro só. E a minha mãe dizia assim, agora o seu carro não é mais seu, é seu e dele. Aí eu falava, não, não é possível, tal. Então, mesmo a gente casando, eu tinha aquele sentimento que o carro que tinha ali não era nosso, o carro era meu, eu pensava. E nessa, pensei em me separar. Aos 6 meses, eu falei, não, eu vou viver sozinho, eu não preciso de ninguém. Que nesse dia eu ainda voltei de ônibus e ele tinha levado a mãe dele ao médico, estava com carro. E aí eu desci ali no ônibus, na Praça Seca, e ao andar ali na calçada, na época ainda era extra, né? Era Sendas, era extra já, ainda, né? Na época tinha calçado, hoje. Talvez sendo. Qual ano? Era extra já. Já era extra, né? Aí quando eu tava andando ali, eu pensei assim, hoje eu vou falar para ele que eu quero divórcio. Hoje eu vou falar, que eu nunca tinha falado, nas brigas. Mas aí eu lembrei que a minha mãe, entre os ensinamentos que ela me deu, ela falou que Deus Mas também não eram brigas assim grandes, não. Era um desentendimento, porque eu acho que ela já estava com o coração cheio mesmo de querer... Que ia minando, né? Assim, exatamente. Né? Mas eram brigas, eu acho que existe em qualquer casal. E mal se resolvia e foi acumulando, né? Sim, sim. E aí ele passando ali pela calçada, né? Eu lembro que eu pensei assim, poxa, eu não falei para ninguém. Eu não falei para ninguém. E como eu estudava assim, doutrina espírita, eu falava assim, nenhum espírito obsessor ouviu. Eu lembro que eu pensei nisso. E aí eu falei, minha mãe falou que só Deus sabe o que está no ser humano, na cabeça e no coração do ser humano. E aí eu pensei assim, será que esse Deus existe mesmo? Será que esse Deus é real? Será que ele está sabendo? Aí quando eu olhei para o outro lado, tinha uma igreja. E quando eu olhei, eu falei, aqui é uma igreja. Essa igreja é a igreja de crente. Deve ser uma igreja de crente tipo a da minha mãe. Eu vou entrar e vou atravessar e quero ver se esse Deus sabe mesmo o que eu estou pensando. Atravessei. Aí eu atravessei, aí o irmão Geraldo estava ali na época na porta, me recebeu, a Dita ia entrando, a Dita Ximenes, e ele falou, que uma jovem, então ela me levou, mas eu falei assim, eu não quero nem muito assunto para eu não falar nada, que depois vai dizer que, contar para o pastor e vai dizer que foi Deus que falou, então eu não vou ficar na minha. Aí a igreja estava lotada. 28 de novembro de 2004. Era o quê? Domingo? Era um domingo. Aí a igreja estava lotada, já tinha começado o culto. Aí quando eu entrei assim com ela, eu olhei... Novembro de que ano? De 2004. Aí eu olhei assim e falei assim, a igreja de crente tem saxofone? Era o Márcio, o irmão da Márcia, tocando. Falei, tem bateria? Cara. E meu pai sempre gostou muito de música. Então nós gostávamos muito de música. Eu falei, mas não é isso que vai me convencer de ficar aqui, não. E aí, a Dita, nós sentamos... O já ainda bem fechado. Né? Mas também não é... Pega leve. Achei legal, mas... Isso, tá bom. E aí, a igreja lotada, aí estava no momento ali do louvor, e aí nós sentamos assim à esquerda, nem na frente, nem... bem no meio, assim, no canto, só que a Dita me colocou pro canto e ficou na beira, assim. E aí, por algumas vezes eu falei assim, acho que eu vou sair, não tem nada a ver eu estar aqui. Mas ela estava ali, né, na ponta, eu falei assim, ela parece tão assim, concentrada. Vou atrapalhar ela. Aí o pastor Ari foi, era o pastor Ari que estava lá. Era ele. Ele foi e falou assim, vamos abrir a Bíblia, sei lá onde. Mandou todo mundo, e todo mundo ficou no silêncio, e ele parou e ficou assim, ó. E ficou aquele silêncio, a igreja de pé, todo mundo com a Bíblia aberta. E eu falei assim, eu vou sair daqui, esses crentes são malucos. É agora. Agora estão Aproveitar que tá... todos no silêncio, tá? Eu vou sair. Aí eu falei, mas ela tá aqui assim, que ela não me deixou né? Aí uma dica, né, pra gente, né? Se eu ficar com um convidado, bota ele assim, ele vai ficar constrangido. E aí o pastor Ari foi lá no ouvido do tecladista, que era o Vaguinho. Foi lá no ouvido do tecladista, falou alguma coisa, voltou, pegou o microfone e falou assim, meus irmãos, eu já ia falar aqui, já ia começar a mensagem dessa noite, mas algo me diz, o Espírito Santo me diz, para a gente cantar um corinho, que há muito tempo a gente não canta. Quando o senhor falou aquilo, eu era tão arrogante, eu era tão terrível, que eu olhei assim e falei, que homem brega. A música chama de corinho, deve ser uma coisa horrível. Eu vou embora. Aí eu olhei de novo para a Dita, e a Dita estava com os olhos fechados ali, com a Bíblia na mão aberta. E aí ele começou a cantar. Só que ele olhava lá para mim, lá onde eu estava, na minha direção, e ele começou a cantar.
E o interessante, a gente fala qual era o corinho. Quando eu entrei, à medida que eu entrei, que eu não quis conversa ali com a Dita naquele momento, eu fiquei pensando nas brigas. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, eu que sou implicante, eu que sou arrogante, eu que sou egoísta, eu que me acho autossuficiente. Como eu sofri, Lucas. E aí eu comecei a pensar quem era o André. E eu falei assim, cara, ele que devia estar querendo se separar de mim, porque eu que sou horrível. Aí eu falei, a minha mãe fala que Deus transforma. Isso tudo até antes de eu chegar naquele banco. E eu falei, minha mãe falou que Deus transforma as pessoas. Poxa, se Deus transforma, então... Será que se eu preciso de mudança, então... Será que ele conseguiria me transformar? Eu quero ser tão transformada. Será que isso é verdade? Mas ainda com aquela interrogação. Sim, sim. E aí, nesse momento que o pastor começou a cantar o louvor, que ele olhava lá na minha direção, ele começou a cantar aquele louvor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Eu fico imaginando, pastor, hoje, assim, quando eu vejo história assim, dos casais, né, que muitas vezes a gente atende, o como deve ser angustiante até a pessoa tomar essa decisão do divórcio. Porque eu estava numa aflição, numa angústia tão grande. Eu acho que assim, são trevas realmente assim, em volta da pessoa para induzi-la essa decisão. Que eu lembro que quando o senhor começou a cantar esse louvor e olhava lá na minha direção, eu fui me sentindo leve. Era como se eu estivesse carregando uma mochila muito, muito pesada. E algo tivesse feito assim, ó. Tirado aquela mochila, sabe? E eu me senti leve ali. E aí o senhor foi cantando aquele louvor. Aí quando chegou naquela parte, e as minhas lágrimas foram derramando. E quando o senhor começou a cantar, ensina-me a amar o meu irmão, eu falei, minha mãe fala que Deus é pai. Então o André é meu irmão também. Deus é pai de todos. E aí eu fui olhando assim, e aí eu me senti tão constrangida com o amor de Deus, porque o que eu falei, se ele era capaz, se ele estava me escutando, cheio de dúvida, né? E o Senhor foi mostrando, foi se revelando, na hora ali, foi respondendo e foi me mostrando assim. Eu achei assim que como alguém tão poderoso poderia querer ter relacionamento comigo, entendeu? E aquilo ali me constrangeu. E se me perguntar assim, qual foi a pregação? Não sei. Eu só sei que no final o Senhor perguntou assim, existe alguém entre nós que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, viver, conhecer Jesus? Eu levantei minha mão na hora, eu não sabia nem como é que era. Eu falei, eu, Dita. E filha? Até ela. E aí eu fui levada lá na frente, tinham outras pessoas, e aí o irmão George, né? Era diácono ali na época ali, e aí oraram ali por mim, e aí no final ele falou que tinha escola bíblica dominical, e eu estava ali assim sedenta, e eu pensava assim, poxa, eu li tanto livro lá sobre doutrina espírita e tal, eu queria aprender, eu queria saber falar sobre aquilo. Não, eu quero aprender a Bíblia. Aí eu falei para ele assim, que documento que eu tenho que trazer? Quanto é? Não tinha assim, a menor ideia do que era uma escola bíblica dominical. Aí ele, não, irmã, é só vir. Você não precisa se Você chegou, tá participando. Né? Tem que fazer inscrição. Você vem e tal. Eu falei, não precisa trazer documento nenhum. Eu falei, esses crentes são estranhos mesmo. Não precisa trazer documento nenhum, você vai participar. É uma escola que não tem matrícula? Até pode dar o nome. E eu perguntei, quanto que paga? Ele, não, filha, é só vir e tal. E aí eu cheguei em casa, toda sorridente e tal, não falei nada, né, de divórcio e tal. Eu falei só assim, eu demorei porque eu fui ali naquela igreja. Ele, tá, tudo bem. E aí ficou por isso mesmo, assim. E aí eu falei, eu vou. Aí me falaram os horários dos cultos, eu passei para os cultos, eu passei para a escola bíblica dominical. Só que quando foi na 5ª aula, mais ou menos, falaram do plano de salvação. Porque até então eu estava achando que igreja era só para pessoa como eu. Pessoas problemáticas que precisavam de uma transformação. Eu estou indo fazer um curso para resolver um problema. É isso aí, mais ou menos isso. Matricule-se na EBD. É isso aí, mais ou menos isso, Lucas. E aí... eu fui, quando foi mais ou menos na 5ª aula, quando falaram do plano de salvação, que o plano de salvação era para todos, mas a salvação era só para aqueles que recebessem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Aquilo ali me impactou demais. Eu saí desesperada atrás da Dita, eu não quero que o André vá para o inferno, eu não quero que fulano se cante. Aí ela, calma, Dita, aí ela convida ele para vir. Eu falei, eu já ofendi tanto com palavras, já falei tanta bobagem, eu tenho vergonha de falar. Porque ele vai dizer, aqui, agora você está na igreja. E aí a Dita falou assim, então faça o convite do coração. Aí eu falei, como é que é isso? Aí ela, ora a Deus. Eu falei, eu não sei fazer isso, eu não sei orar, como é que é isso? Ela, você não conversa comigo? Conversa com ele. Você já sabe que ele é seu pai. Ele vai te ouvir. E aí começou aquele processo, eu orando pelo André,
aos poucos que eu estava na igreja, as pessoas, eu fui Tinha ganhando uma assim. oração específica que você fazia? Não, eu só fazia assim, Senhor, não permita que as pessoas que eu ame, que eu amo, vá para o inferno. Eu pedia isso, era isso que eu pedia, né? Que eles conheçam a verdade. E à medida que eu fui indo para a igreja, as pessoas foram me olhando. E aí, as primeiras pessoas assim, que falaram comigo depois da dieta foi o Brasil e a Ana Paula. E aí logo eles me viram de aliança, aí se aproximaram de mim. Ah, tudo bem e tal. E aí, como eu nunca fui de vestir assim, roupas assim escandalosas, assim, nem Natal, eles acharam que eu era da Assembleia de Deus. Você veio da Assembleia? Eu falei, não. Não vim da aeronáutica. É isso aí. Na verdade. E que tem que andar decentemente. É um outro regime. É isso mesmo, Lucas. E aí a Ana e o Brasil falaram assim, a gente vai estar orando por ele. Depois eu conheci Emanuel e a Adriana, né? Pastor Emanuel e a Interessante sobre a Adriana. oração, né? É que quando ela conheceu o Brasil e a Ana, ela percebeu que ela estava com aliança, né? Aí, seu marido viu que ela era casada. E aí eles entraram com propósito de oração também. Então, além dela estar orando, começaram também a ler um casal orar por mim, né? Na verdade, por mim. Foi. E tinha a Dita também. E aí passaram-se 8 meses, né? 8 meses? 8 meses, é. E esse aí... comportamento, essa sua forma, isso houve mudança, assim? Fala aí, André. Foi isso que me impactou. É, porque você teve a experiência da sua sogra se converter e isso foi chatão. Sim, exatamente. Ou seja, a princípio foi chatão também, né? Inclusive, isso passou por mim. Eu falei assim, mais uma crente. Caraca, já tava ruim. Pra me encher a paciência. Nossa! Foi exatamente isso que eu pensei. Eu falei assim, mas nunca Eu não falava, eu tinha vergonha. Ela falava que ia pra igreja, eu falava assim, deixava ela ir, nunca atrapalhei nada, mas eu tava com aquilo na cabeça. Poxa, mais uma crente. Cedo ou tarde. Mas ela nunca falou de Jesus pra mim, não. Foi só com o comportamento dela. O comportamento mudou. Mudou completamente. E Mas ali eu fui observando. Como você havia, porque uma coisa é você se auto-examinar e ter uma ideia do que você é, quem você é. Mas uma pessoa de fora tem uma outra percepção. Como é que você viu sua esposa antes? Então, no nosso processo de namoro, antes de a gente casar, a gente teve um relacionamento muito saudável, a gente conversava muito, a gente sempre buscou conhecer um ao outro. Né? Inclusive as pessoas pensavam, a minha sogra mesmo falou, você vem aqui em casa, você não vejo vocês se beijando. Não sai um beijo, minha mãe fala, não sai nenhum beijo, não beijo não. Sempre foi eu entendo que o nosso namoro foi muito maduro, né? Legal. A gente se conhecia, batia o papo, então e foi algo romântico, apesar de ela não ser muito romântica, né? Eu que pedi para o noivado no meio da linha vermelha no carro, mostrei a aliança para ela. Nós fomos para Petrópolis, né? Levei ela para Petrópolis para poder pedir ela em noivado. Melhor do que na linha vermelha. E ela recebe assim... Não, na linha vermelha foi pedido de casamento. Por isso que eu confundi. Foi assim o pedido de casamento. A gente estava indo, acho que não sei se a gente estava indo pro quartel, não sei. Aí ele falou assim pra mim, Gê, você gostaria de morar em casa ou em apartamento? Aí eu falei, eu não sei, eu acho que um dia, Gerlane, eu vou comprar sozinha. Aí eu falei assim... Pra eu morar sozinha. Acho que eu vou querer ter a experiência de morar em apartamento, porque você mora em casa. Aí ele, tá bom. A próxima oportunidade que tiver, eu vou vender o meu carro e dar uma entrada num apartamento pra gente. Aí eu, ué. Pra gente? Eu cheio de boas intenções, Lucas. Aí quando eu voltei pra casa, e não falei nada, Lucas, eu falei assim, como assim pra gente? Aí quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe, ai, que coisa linda. Minha mãe toda romântica, que coisa linda, ele te ama, ele quer casar. Eu falei, casar? Como assim casar? Minha mãe casar. Foi nesse momento que ela falou, se você tem o seu carro, ele tem o dele, e ele vai vender o dele para comprar um apartamento para vocês dois, o seu carro agora é de vocês dois. Eu falei, não, o meu carro é meu. O meu carro é só meu, fui eu que comprei. Bem isso. Então, o nosso namoro, eu entendo que foi muito saudável. Entendi. Ela era mais bronca, durona. mais durona. Era mas, Fiona, assim, era Fiona. É a Fiona. E eu sempre me considero romântico e dava buquês para ela, dava o convite diferenciado, fazia várias surpresas para ela.
Mas ela recebia bem. Né? Só esses 2 momentos que eu achei que ela ficou com um rosto meio estranho foi o pedido de noivado e o pedido de casamento. Mas eu falei, noivado, recebia. negócio brega, ninguém faz isso não. Aí sabe o que eu fiz? Abri a caixinha assim, né, amor? Mas- Botei no meu dedo, botei no dedo dele e falei, não, isso aqui já basta. Então, aí depois veio o casamento. No casamento, realmente teve uma mudança. Aquela Girlene que eu conhecia como namorada, né? Tinha um diferente... Tava de alguma coisa diferente. E era muito eu, e isso aqui é meu, você é outra coisa. E eu fui percebendo isso, mas algo que ela não me mostrou muito durante o namoro. Sim. E vida que segue, briguinhas que eu não considero muito... Não eram grandes brigas, mas eram Chateado. pequenas que iam se acumulando. Se acumulando, né? E dava aquela bola de neve. E até que ela teve esse encontro com Jesus e aí mudou. A briga parou de vir do lado dela, vamos dizer assim. Exatamente. Porque a esposa que estava dentro da nossa casa ali, debaixo do mesmo teto, teve uma mudança. Na fisionomia, inclusive, né? Na expressão facial para conversar comigo. Algo que eu comentava, ela sorria mais. Uma coisa simples, né? Às vezes ela fala que eu sou muito brincalhão. E eu brinco mesmo em casa. E assim, muitas das vezes, antigamente, ela não fechava a cara, não estava afim. E Fazia ela piada, passou a sorrir. Exatamente. Um pitbull. A pior coisa pro piadista é quando ninguém ri em volta, cara. Muito triste. E às vezes o piadista tem que rir para poder ver se estimula as pessoas mas rirem. nem assim aí fica droga. O engraçado, assim, que nesse período desses 8 meses, eu não lembro de quantos meses tinha, aconteceu uma situação na minha família e eu fiquei aborrecida com uma situação lá na casa da minha mãe, que um familiar contou, e eu cheguei em casa falando para ele da situação, e eu falei com muita ira. E já estava alguns meses na igreja, então assim, ele já estava vendo, e aí chegou esse momento. Quando chegou esse momento, que eu estava muito aborrecida, aí ele falou assim para mim, é isso que você está aprendendo lá na igreja? Aí quando ele falou isso, eu falei... Tive que dar uma cutucada também, né? Eu não posso envergonhar o nome de Jesus, eu pensei. E aí eu fiquei me policiando, vigiando realmente. Mas isso foi só uma vez, de modo geral, ela teve uma mudança muito repentina e muito brusca, que me chamou a atenção isso. Tanto é que alguns meses depois, eu acho que não chegou nem muitos meses, né? Quando você fala de mudança, vamos para algo prático. O que deixou de ser feito? Ou o que começou a ser feito? As brigas cessaram. Né? Existia um desentendimento, mas na hora era resolvido, porque o que eu percebia? As nossas briguinhas não eram resolvidas, parava, mas não era resolvida. Aí tinha uma situação, nós dois éramos da aeronáutica, mas eu tinha me formado, né? Eu fiz a faculdade de enfermagem, fiz a residência lá no INCA, e aí eu fui trabalhar, eu tinha um outro salário também. Então eu me achava, eu tinha mais 2 salários, então assim, eu ganhava mais do que ele. Então aquilo ali me achava, entendeu? Então muitas vezes nas brigas eu tocava nisso, assim, tal, tipo assim, uma decisão, né? Que um casal precisa tomar junto. E aí eu achava que a minha vontade que tinha que prevalecer. Porque eu ganho mais. Porque eu ganho mais. Eu sustento maior peso. Assim. Tipo assim, eu tenho, entendeu? Então assim, isso aí foi uma coisa que eu acho que foi o mais, né? O mais crítico, assim. Deixa eu abrir um parênteses. Você encontra pessoas assim, pensando assim como você hoje? Vários. E aí mulheres. Eu vejo o Senhor colocando pessoas assim, mulheres, como pensando dessa forma. Aí eu falo assim, vem cá, filhinha, não é assim, não. Tem casais que pensam tem assim, é meu, casais. que é seu, é seu. Isso aí. Não entendeu ainda o que é o casamento. O que é uma unidade. Né? O que é uma unidade. E aí continua sendo assim, separado, né? Vivem juntos, mas separados. Vivem juntos, mas cada um continua. tem sua conta, exatamente. Cada um tem a sua conta, não, você paga isso, paga aquilo e tal. Nada contra, eu acho que até que tem algumas pessoas que conseguem se organizar dessa forma. Certo. Mas desde que não haja um egoísmo, desde que não haja assim uma. Eu me vi, quando eu lembro dessa época, assim, parecia que eu estava medindo força e eu queria o tempo todo mostrar que eu era mais forte. Que eu podia, entendeu? E você notava isso? Notava. Com certeza. Mas era algo que era um motivo de briga, até porque eu rebatia contra ela. Eu falei assim, não é assim. Hoje tudo é nosso. A gente precisa sentar. Você recebe mais. Calma.
E pior que muitas vezes ele falava. Assim, E isso me incomodava, porque eu tava... Porque, E ele tranquilo. E ele falava... porque se eu falo também do jeito que ela falava, aí pronto. Ia dar ruim. Então eu tinha que... Não me calava, mas falava de modo manso. E às vezes ela ouvia, às vezes não. Às vezes parava por ali, não quero mais saber. E parava, por isso que a gente não resolvia. E depois que ela se converteu, a gente passou a resolver. Hoje, a nossa finanças, parafraseando, o que ela recebe, o que eu recebo, a gente bota na mesa, paga todas as contas, sobrou isso, a gente vai viver isso aqui guarda. Ainda e fico assim pedindo um faz. dinheirinho, né? Amor, não tem. Me dá um dinheirinho. A gente tá construindo agora. Fala assim, ó, olha a nossa obra, tudo é tijolo. Né? O meu pai fala assim, ô, André, seu caixa eletrônico? Eu falei, porque eu nem quero saber de dinheiro, né? Isso para mostrar a mudança que teve, literalmente. Hoje, quem resolve todas as finanças em casa sou eu. Como ela falou, a gente não vê nada contra. A gente conhece casais muito bem organizados financeiramente, mas ela tem a conta dela, e ele a dele, e ele divide, ó, vou pagar isso, vou pagar aquilo, e não se misturam. Nosso caso é diferente. Hoje a gente tem um único dinheiro, um único valor para a família, entendeu? E foi dessa forma que que eu fui amansando essa fera aí. Mas aí, com 8 meses, né, eu lembro que eu trabalhava na UTI neonatal lá do HCA. E aí eu lembro que o telefone tocou, ele falou, você vai hoje para a igreja? Era uma quinta-feira. Você vai hoje para a igreja? Eu falei assim, vou. Aí ele, por quê? Ele falou assim, a partir de hoje você não vai mais sozinha. Olha aí. Só que na hora que ele falou isso, que eu pensei, a dona Marli vai comigo, então. Era uma vizinha, porque ela era da Nova Vida da Taquara, ela dizia, qualquer dia eu vou te acompanhar aqui, nem precisa tirar o carro da garagem e tal. Eu falei, a dona Marli vai comigo? Aí ele, não, eu. Aí eu, Ah, tá bom. Eu lembro que na mesma hora, assim, que eu desliguei o telefone, eu caí, assim, de joelho ali na UTI. E aí eu fiquei louvando ali a Deus, glorificando o nome do Senhor, e minhas colegas apareceram. Ô, Gê, o que você está fazendo no chão? Eu falei, eu tô procurando um negócio, entendeu? E disfarcei. E imediatamente liguei pra Dita. Eu falei, Dita, que não sei o que. Aí eu falei pra Dita, o pastor podia falar isso, podia falar aquilo. Aí Dando ela, as ideias de mensagem, né? Se ela tivesse o telefone da pastoria, eu ligava pra ele, eu fala isso que meu marido vai. Fica tranquila, filha. Não, filha, Deus está no controle e tal, e tudo bem. Aí quando eu cheguei, André estava lá na porta da igreja. Aí nós entramos, aí eu toda feliz. Primeira vez eu estava com meu marido. Por que você do nada quis ir? Por causa da mudança que eu encontrei nela. Ela nunca falou do chegava toda plano feliz, da salvação né? de Jesus pra mim. Ela simplesmente mudou. E todas as vezes que ela vinha, porque eu nunca atrapalhei de ela ir na igreja, e toda vez que ela voltava, retornava, ela era uma pessoa diferente. Aí começava a falar das coisas que aconteceu. Poxa, o pastor falou isso, eu achei muito legal. E começou a falar. Na escola bíblica aprendi isso. Exatamente. Então aquilo me chamou a atenção. Valores, entendeu? né? Exatamente. Valores opostos do que ela falava. O que ela vivia. Exatamente. Aí então isso me chamou a atenção, entendeu? Tá mudando. Que lavagem cerebral. Tu ouviu isso mesmo? E tu tá querendo Alguma coisa tá acontecendo lá. Não é possível. Ao ponto de eu falar assim, eu preciso saber o que ela tá aprendendo nesse lugar. Aí foi quando eu decidi, liguei para ela e falei assim, ó, a partir de hoje você não vai mais sozinha. Tem algo bom vindo daquela igreja. Legal. Então eu vou lá Olha ver o que é. diz Pedro, capítulo 3, versículo 1 Pedro 3, de 1 a 5. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites. Ele vai falando sobre outras coisas, mas o interessante aqui é que ele fala justamente isso, do conquistar, de ganhar o cônjuge sem palavras, mas pelo comportamento. Alguma coisa aconteceu. Tem uma mudança acontecendo, estou percebendo. E isso não é comum, isso é Deus. Aí tem uma vez o senhor falou assim numa pregação, minhas irmãs, se o seu marido não é crente ainda, e ele falar para você, não vai hoje não, você fica em casa, mas você não fica em casa emburrada, faça o almoço. Aí eu falei assim lá, senhor, não faz ele falar isso para mim não, senão eu vou ficar muito brava, vai levantar aquela da antiga de ele, não faz ele falar isso. Eu orava isso para o senhor. E aí quando o André entrou, primeira vez, né, que estava chegando na igreja. Aí nós sentamos lá na frente, tal, eu com a Dita e ele, eu toda feliz, a Dita do meu lado, assim, segurando a minha mão, e eu estava ali toda feliz. Aí começou o momento da pregação. Meu Deus do céu. O pastor Ari estava com a língua afiada. Nessa época, nessa época, ele não chamava de bandido, ele chamava, sabe de quê? Cambada de crente muquirana!
Era outra versão do bandido, né? Eu lembro muito bem que ele falou assim: vocês, adolescentes e jovens, vocês têm que influenciar as pessoas, não serem influenciados, porque os jovens estavam indo evangelizar e estavam querendo botar brinco, não sei o que tal. Vocês é que tem que influenciar. Exatamente. Não é vocês serem influenciados. E começou a falar várias Aí o outras senhor falou coisas assim, também. ó, cambada de crente muquirana que passa cheque sem fundo. Prega uma coisa e vive outra. Ele tava atacado. Aí eu olhava assim pra Dita e falava, tá tudo errado. Não era esse tema, não. Dita, ele tá falando. E eu chorando. E o André aqui do meu lado, assim, ó, concentrado no pastor Ari. Eu falei, ele não vai deixar nunca mais eu vir. Aí a Dita, calma, filha, calma. E segurava na minha mão. Fomos pra casa, acabou o culto e eu, ó. A gente ia a pé, né? Morava ali na rua mesmo. Aí quando chegou lá perto do prédio, ele olhou assim e falou, poxa, prestei muito bem atenção nas coisas que esse cara falou. Esse cara, ele. Aí eu pensei, vão começar as críticas. Aí ele, sabia que eu concordo com tudo isso que ele falou? Se a pessoa é crente, a pessoa tem que ter comportamento de crente, ela tem que ter vida de crente. Poxa, muito bom. Muito bom. É sempre ele que tá lá? Aí eu, assim, então... Então, assim, a gente tem que parar com essa mania de querer moldar, né? De dizer pra Deus, Senhor, faz assim, Senhor, assim vai ser muito melhor. Pô, Deus, eu conheço ele, eu vou te dar a dica. Te dar as dicas da peça. E eu conhecia pessoas crentes que faziam justamente aquilo que o pastor Ari exortou naquele dia. Então eu falei assim, poxa, não pode ser assim. Na verdade, ninguém pode ser assim, né? Principalmente aquele que aceita Jesus, que conhece a doutrina, né? Conhece os mandamentos do Senhor, conhece a palavra de Deus e está fazendo da mesma forma. E acaba se misturando com o mundo. Então, assim, se todos tivessem esse princípio bíblico, o mundo estaria muito melhor, né? A questão do cheque sem fundo foi algo... Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz nada de errado aos olhos nesse mundo aí, né? Que às vezes na sociedade. Então, assim, mas uma coisa eu já fiz na minha vida foi cheque sem fundo. Por isso que ela falou desse... Eu já passei cheque sem fundo. Entendeu? Então, assim... eu posso não ter uns pecados... O tipo de pecado que as pessoas denominam aí... isso é um grande pecado. Mas passar cheque sem fundo também é pecado. Não pode. Isso. Exatamente. O senhor falou nisso. Mas também não foram muitos não, tá, pastor? Mas o fato é que Deus foi mostrando assim, poxa, tá errado. Então ele foi lapidando ali, foi moldando, entendeu? É que a corrupção e a desonestidade, ela tá presente em toda a sociedade humana. Mas ela é um escândalo no meio do crente. Precisa ser. Precisa ser. Não, precisa ser, mas eu tô falando que é um escândalo mesmo para os que não são crentes. Assim. Entendeu? É porque eles sabem que na palavra a gente está aprendendo bem. Isso não é possível que você faça isso. Quando um crente faz alguma besteira em público, pô, tu não é isso crente, aí. cara? tu não falou que era crente, tu é crente, mano. Aí o cara fica, não, mas é que... Várias religiões, todo mundo fala palavrão, tá junto. Aí o crente soltou, Exato. também fala palavrão? Ué, Na realidade, a sociedade, ela sempre quer ter proveito de alguma coisa, de alguma forma. sim. E quando o crente faz a mesma coisa, se misturou. Aí E esquece que nós temos que andar na contramão. A sociedade, o cara que nem faz entendeu? parte daquela realidade, ele falou, tu não era crente? Nós Sempre levanta um logo para falar. Nós ouvimos as pregações agora do Adolacamp, né? Nós ali como pais, ali, né, tietando, querendo que... será que apareceu? Nossos filhos, o que vocês estão aprendendo? E uma palavra que eu achei muito importante foi que o pastor William Menezes, ele falou, né? Ele falou para eles, se você tá zoando o cara lá, o seu amigo lá da igreja tal, só que ele também é zoado lá na escola. Que diferença tem vocês que são amigos crentes para aqueles que estão lá na escola? Então, assim, o mesmo bullying que o cara sofre lá, ele tá sofrendo na igreja. Então, assim, não tem diferença. E uma das coisas que a gente falou, que depois a gente vai vendo as pregações, quando eles chegam, né? Ei, o que vocês acharam? Tem muitas coisas também. Uma conversa intensa. E aí eles falaram também, falou, poxa, é mesmo, né, mãe? A gente não pode assim dar esse mole. Eu fui monitor esse ano, né? Foi meio por acidente, não era pra ter sido, mas acabou que eu fui. Você que acha que foi por acidente? Tava escrito. Isso aí. Tava escrito. Aí eu tava falando exatamente isso. Tinha os meus adolescentes, 4 adolescentes tinha lá no meu quarto. E, pô, molecada feliz da vida. Pô, tô longe dos pais, pá, não sei o quê. Aí eu falava pra eles, zoar é normal.
brincar, fazer piada, é tudo normal. A gente tá aqui, pô, a gente tá todo mundo entre amigos. Mas consciência. Zoa certo. Até pra nós de zoar, você tem que fazer isso certo, cara. Não perde a linha. Porque daqui a pouco tem culto, velho. E a gente não veio pra cá pra zoar, a gente veio pra cá por causa da outra parte. Então, não faça algo agora que impeça você de ter um encontro com Deus daqui a pouco, cara. Aí. Não faz alguma coisa que te envergonhe, que você fique totalmente envergonhado lá no meio e tipo, o pastor chama você pra orar e você fica, eu não vou porque eu não tenho tô condição, todo errado, não isso tenho aí. condição, não sei o quê. E aí você não ora, você não levar em conta que participa. feriu alguém, né? É. Magoou alguém. Falei, pô, então... A gente costuma dizer para nossos filhos o seguinte: até a zoação saudável, ela tem que saber, Faz porque parte. pode ser saudável para mim, mas para outra pessoa não. É. Então, quando os dois não estão É aquela rindo, tem história, alguma né? coisa errada. Todo mundo tem que rir. Se tem só É um isso lado aí. rindo, É André isso que a gente sempre fala pra fala ele. isso. o outro lado deve estar chorando. É pressão, né? Exatamente. É. Todo mundo tem que rir. Se da no zoação. momento de zoação ali, de brincadeira, um não está rindo, para. É. Para porque não está fluindo bem. É isso aí. Pô, a Esse gente é teve o um papo termômetro, muito né? maneiro lá. Ele me contou. Contou? Não contou o papo, não. O papo ele não contou. A Ele gente falou, ficou mas- até mas 4 da ele falou manhã que conversando. Que você foi lá pro quarto dele, né? Assim, né? Eu tenho TDAH, né? Pouca gente... Algumas pessoas já sabem disso. Eu tava saindo pra beber água, já era 1h. A molecada já tava quase dormindo no meu quarto. Eu falei, galera, eu vou só beber água. E aí, enquanto eu andava da minha cama até a porta, eu fecho a porta do meu quarto e olho pro lado e vi o quarto Olha do quem tá aí. Daniel. Então, vou lá. Ele falou, Fiquei lá é. até 4 da manhã e não bebi água. Ele falou, mãe, foi tão bom, mãe, que a gente... Eu falei, eu falei, e aí? falou Aí de a gente falou, e você falou de quê? Pô, falamos um monte de coisa, mãe. Pô, Tudo. coisa Você da pode vida, aquele imaginar. jeitinho dele, assim, pô. papo Coisa, reto, de uma homem. coisa, falou de um monte de coisa. Falou de coisa maneira, mas... Ele pede, Lucas. Aconteceu isso com um pastor Nobre, né? Que na época ele não era pastor, era líder adolescente lá. E aconteceu com o Kenny agora. Ele falou, pai, eu queria conversar umas coisas com ele. Eu posso conversar? Filho, fica à vontade. Kenny e Brenda foram nossos adolescentes. Nós Sim, fomos sim. monitores deles lá na Dolacamp, né? Então, assim, é uma honra pra gente É saber uma que... honra, é uma honra. Legal, que quem a né? gente hoje está sendo, daqui a pouco o Daniel pode ser também Vai monitor ser, dos filhos pô. dele, Vai entendeu? ser, vai ser. Então Isso fala aí. com ele assim, meu filho, fica à vontade. Ele conversa com a gente, mas às vezes, eu não sei se... Conversam muito, às vezes. mas às vezes quer conversar com uma pessoa que não é de casa. Ah, é E eu saudável, dou essa é liberdade para ele. Eu Aham, falei assim, eu só peço para ele o seguinte, conversa com pessoas que professam a mesma fé, que você confie. Não dá para pedir conselho de pessoas que não professam a mesma fé. E aí ele fica, não pode deixar, papai. Fica à vontade. E o Kenny fala, André, vira e mexe que quer estar conversando comigo. Isso Pô, aí, eu, assim, Danielzinho, show de bola. Aí você está em encontro com Jesus e começa uma jornada juntos, caminhando juntos, num crescimento espiritual, numa relação com Deus. E isso acontece de uma forma igual. Isso foi antes dos filhos. Foi antes dos Pouquinho filhos. antes. Um pouquinho antes. Na verdade, ela teve encontro com Jesus primeiro, né? E eu levei 5 encontros na Próximo. Igreja Missionária Evangélica Maranata, né? Foi a 5 cultos. Que inclusive domingo, quando a Marileide falou do... Marilene falou do que o Luiz aceitou depois de orando numa pregação do 15 Senhor, quase que eu anos, né? gritei lá de trás, eu também! Porque depois no 5º culto que eu estava indo, consecutivos, né? De domingo, durante a semana eu não Ele estava falou indo. assim, ele falou, eu gostei, quando ele elogiou, eu gostei, é sempre ele que tá lá, eu falei, é sempre esse pastor. Ah, tá, eu gostei, mas eu só vou, agora eu vou ler a Bíblia. Só que depois que eu ler a Bíblia todinha, é que eu vou ser mesmo da igreja. Para não Ele ser falou, enrolado pelos crentes. É. Falava assim. É. Enfim, aí no 5º culto, o pastor ia começar, ele me olhou. Não faz mal, não. Não. Não, mas ele falou a Bíblia para ganhar tempo. Né? Ele não sabe ele, que o Espírito Santo está levando ele. Espírito Ele vai Santo é cair na lindo, armadilha. Leu a Bíblia e você conversa. Já era. Eu vou ler a Bíblia para esses crentes não me enrolar. Não me enrolar, para saber o que eles estão falando. E aí Isso, no meu filho, 5º. faz isso. Faz isso. É a melhor coisa para fazer. E aí o pastor, ele ia iniciar o culto, ele olhou para mim assim, saiu lá do púlpito, veio, apertou minha mão, me cumprimentou. Nunca tinha falado comigo assim, aí foi lá, conversou, bateu um papo ali rápido, né? Como é que tá? Há muito tempo que tá vindo aqui e tal, e foi começar a pregar. E naquele dia o senhor fez o apelo, eu também não lembro, eu estava passando por uma dificuldade de familiar, minha mãe estava adoecida, né? E eu orava muito por ela, porque eu já estava aprendendo a orar, né? E sempre pedia a recuperação dela. E aí ele fez o apelo. Na realidade,
eu costumo dizer que eu aceitei Jesus enganado. A gente brinca isso também, cara. Porque ele fez o apelo, todo mundo que estava ali fala que ele fez o apelo, mas eu entendi que o Senhor estava chamando para orar pelos entes queridos que estavam enfermos. E eu fui. Aí o George também veio orar por mim, aí a gente desceu foi lá para baixo, né, para poder pegar, eles pegaram o negócio. E ele falou assim, não, o pastor fez um apelo, perdão, quem queria aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Mas ele não ia, porque ninguém tinha orado pela minha mãe. Eu tinha entendido que esse foi o pedido para os enfermos. Ele falou assim, não, ele não foi esse o pedido. Eu falei assim, não, como assim? Eu ouvi ele falando isso, aí ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou orar pela sua mãe aqui e depois eu vou te falar sobre o apelo que ele fez de aceitar Jesus. Eu falei, então tá bom. Ele orou pela minha mãe, o diácono George. E ele orando, aí depois ele acabou a oração e falou assim, e agora, você quer aceitar Jesus? Não, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero que vocês continuem orando por minha mãe. Eu tava num período muito fragilizado por causa da minha mãe, com Alzheimer. E aí ele falou da classe de novos convertidos, e eu comecei muito questionador, comecei a frequentar a EBD da classe de novos, e ali eu fui. Desculpa te interromper, eu estava na classe de batismo. Iniciando a classe de batismo. Tava um degrauzinho na frente. Aí o que eu fiz? Voltei pra Casa de Novos com ele. A gente se batizou junto, legal, né? A gente se batizou junto. bem pra caramba mesmo. Mas assim, eu fui, Lucas, assim, eu falava assim pra Deus, Senhor, eu vou abrir mão disso, mas eu queria muito me batizar, muito mesmo. Aí eu lembro que a gente só se batizou em março, isso foi em 2005, né, quando ele foi, em março de 2006. Eu lembro que quando a gente estava ali, quando vai caminhando ali para ir para a piscina, eu orei a Deus, assim, eu acabei tendo várias experiências, assim, daquela oração do secreto, sabe, de você orar assim e Deus falar assim, eu sei que você está pensando, eu sei que você está sentindo. E aí eu orei a Deus e falei assim, Senhor, eu queria tanto que quando eu estivesse ali, entrando na piscina, começasse a cantar aquele louvor. Quanto tempo eu esperei. Chegou a minha vez. E aí, quando eu fui botar meus pés na piscina, começaram a cantar esse louvor. Você tá vendo como é que o Danielzinho é quem puxou a parte de música, né? Gente, eu chorei muito. Eu falava, Senhor, obrigado. E aí nós nos batizamos juntos, né? E ali foi a caminhada como servos de Deus. A gente sempre gostou muito de ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Vocês estudavam a Bíblia juntos? Não. Eu fiz uma proposta, lembra? Mas inicialmente cada um estudava, até porque eu falava que eu ia estudar até antes de ir, mas não foi do jeito que eu falei, né? Porque Jesus veio antes. E depois a gente começou a estudar junto. Eu era católico, né? Não praticante, né? Se usava muito esse termo na época. E só que eu não conhecia nem quem era o nome do padre lá da paróquia. Não sabia que a Bíblia era dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Não sabia nada disso. Então, assim, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso conhecer a Bíblia. E aí a gente começou a estudar. Aí teve um período que a gente começou a estudar junto, mas no início não foi assim, né? A gente começou a ler a Bíblia separadamente. Mas foi o período justamente quando você passou para a classe de novos convertidos comigo, que a gente passou a ler junto, né? Porque a gente estava dando as mesmas lições e tal. Sim, tá até mais fácil. E foi assim, deu liga. Legal. Aumentou a liga ali do casal. Foi mesmo. Porque entendo que o Espírito Santo passou a ser a terceira dobra. Sim. Aquele batismo foi como se a gente estivesse casando de novo, né? É mesmo? Foi. As ideias de divórcio foram todas embora. E aí... Graças a Deus. Nem lembrava mais disso. O André só soube dessa história num dia que eu contei um testemunho, umas pessoas estavam lá em casa. Aí o André, até então não sabia disso. Você foi, depois de alguns anos. Você queria separar de mim. O André, você pensou em ser... Ele assim como todos ficaram surpresos, eu também fiquei, porque eu não sabia da história. Você tava lá também, né? Eu tinha vergonha. Conta os outros detalhes, porque eu não tô sabendo dessa Eu tinha vergonha, eu lembro lá na nossa cozinha, lá na ilha, na casa da ilha. Quando eu comecei a contar que assim, o André, peraí, volta aí de novo, que história é essa? Caramba. Aí eu tinha vergonha de falar aquilo, como realmente eu não falei pra ninguém, só falei pra aquele que era devido. Tem alguns problemas que a gente tem que fazer igual Maria, guardar no coração e falar pra aquele que pode resolver. Isso aí. É ou não é? Tá certo. Sim, correto. Vem cá, como que a igreja, a comunidade ajudou vocês nessa jornada, nesse processo? Eu sou muito grato a Maranata, muito grato mesmo. Eu falo para a Janine que eu visto a camisa porque quem me salvou foi Jesus, mas a Maranata me levou a esse encontro.
Então, assim, nesse período de 5 cultos que eu fui até aceitar Jesus, o pastor uma vez pregando, ele falava assim, irmãos, leiam literaturas que falam da Bíblia, mas confira as coisas na Bíblia, não vai só pelo que as pessoas estão, por mais que ele seja, a pessoa que escreveu seja evangélico, cristão, mas confira. Então, esses ensinamentos, o primeiro livro que eu li na Bíblia foi Atos, por uma campanha de Bíblia que o Senhor fez na igreja, por isso que eu amo essas campanhas, eu acho que isso incentiva muito a leitura bíblica. Então, assim, esse negócio de estar acompanhando a Bíblia, eu sempre lendo, mas eu preciso conferir na Bíblia, o que as pessoas pregam, eu preciso conferir na Bíblia. Então, essa liga que eu tive com a Maranata, que eu visto a camisa mesmo, foi por gratidão, porque foi o povo, a sociedade da Maranata, a comunidade da Maranata me levou a ter um encontro com Jesus. E minha esposa também. E foi uma mudança muito, muito radical na nossa família, né? Entendeu? O Senhor mudou todas as nossas amizades, tudo. né? Nossas amizades, assim... Aquele cheque sem fundo não existe mais, tá entendendo? Então, assim, a gente foi... Por exemplo, às vezes tem coisinhas pequenas que a gente precisa vigiar. Facilidade para comprar carro. Você vai numa loja, nem conhecia o cara. Ah, não, tem esse carro aqui, tá assim, assim, assado, cheio de coisas entre as linhas e por debaixo do pano. Faz que esse carro é bom, mas tem que fazer isso. E esse fazer isso não é papel de crente. E eu fazia. Então, tudo isso... Uns esqueminha que... Exatamente. Inclusive, foi uma das coisas... o que o Espírito Santo incomodou uma vez foi o nosso carro, que era do ano, não era zerado. Era um Siena, na época da série 25 anos, que Deus incomodou de eu vender aquele carro, de passar ele para frente, que aquilo não tinha sido Deus que tinha me dado. Eu falei assim, Gilene, não estou em paz que está com esse carro. A forma que eu adquiri ele não foi certa. Então, assim... São essas coisas que o Senhor vai nos endireitando, ajeitando a nossa caminhada. Então, eu sou muito grato pela... Pau que nasce torto, não morre torto. Não morre. É só ir para as mãos do carpinteiro de É Nazaré. isso aí, tem que ter transformação. E o Senhor foi mudando isso, assim, as nossas amizades, Ele né? Assim, né? nossas vidas. A amizade, assim, a Dita me acolheu muito, assim, como minha filha. Até hoje, quando eu falo com ela, eu falo, mãezinha. Ela me chama de filhinha. E a Ana e o Brasil, nossos amigos, assim, do coração, né, amor? Estão lá em São Paulo agora, E assim, né? a Ana Estão em São Paulo, eu ia perguntar. Estão em São Paulo. E a trabalho. Ana que me ensinou a jejuar, eu falava assim, mas como é que é isso? Ela falou, mas você está iniciando? Você acorda e até aquele jeitinho da Ana. Eu falei, então é 9 horas só, da manhã e tal. Aí depois você vai estendendo. Ela foi, assim, o Senhor foi brotando em nós o desejo de oferecer para o outro aquela assistência que nós recebemos. Então, por isso que, assim, às vezes as pessoas falam assim, você conhece fulano? Já falei, já conheço. O André já conhece. Que a gente vai vendo, assim, pessoas novas chegando e a gente quer abraçar, a gente quer acolher. Devolver. Quando chega uma feminista, então eu amo. Aí eu falo, disso aí. Vem cá, filha, disso aí eu entendo. Então, assim, o Senhor foi gerando esse desejo da gente, assim, de estar trabalhando na casa de Deus, estar envolvido na casa de Deus, que a gente queria. É como se a gente tivesse, assim, a gente sabe que não tem nada que a gente faça pelo Senhor, né? Na obra do Senhor, que possa retribuir o bem da salvação, né? Mas, assim, a gente saber que tem pessoas no engano, que tem pessoas que não conhecem essa maravilha que é viver com o Senhor. E a gente está podendo falar, ser instrumento, isso é realmente sim, maravilhoso. Né? E essa convicção que nós temos pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence de que somos pecadores, né? E que a nossa justiça não tem valor algum diante de Deus, que nós precisamos de salvação, precisamos de um Salvador, porque somos pecadores. Então, essa reconciliação com Deus, essa consciência de que fomos reconciliados, e aí a gente vê as pessoas vivendo dramas, dificuldades, e você sabe que a raiz daquela circunstância, muitas vezes, é o pecado, é o afastamento de Deus. Vocês têm essa consciência hoje de reconciliação com Deus, com certeza, de quem vocês eram e o que são hoje?
Com certeza, a gente olha assim para Eternamente trás e a gente, grato, né? algumas situações a gente até olha um para o outro e a gente fala assim, meu Deus, como a gente tem que ter paciência com a pessoa, com fulano, com ciclano, porque a pessoa realmente está cega, é uma cegueira espiritual realmente, né? E a pessoa não consegue ver. E assim, o senhor falou de reconciliação, eu acho que, na verdade, esse é o primeiro ministério que a gente assume, né? Ministério da reconciliação, né? A gente explodir, querer falar pro outro, né? E aí eu fui compreendendo por que a minha mãe estava tão chata pra gente, né? Porque ela tinha descoberto algo e ela queria dizer que a mulher, ela precisava, assim, respeitar o marido era um marido amoroso, então é fácil, ela foi me mostrando, depois a minha mãe ficou, assim, maravilhada, né? Quando eu fui tendo as minhas experiências com o Senhor. Isso que o senhor falou, pastor, eu entendo até que é algo que a gente precisa trazer todos os dias na nossa mente. Até porque nós mesmos, estando em Cristo Jesus, nós estamos na carne. Então a gente está vivendo uma constância metralhadora o tempo todo vindo de fora. Sim. Nosso dia a dia, trabalho, na rua. Então, assim, nós somos meio que empurrados para pecado, né? Para poder pecar mesmo. Então, isso é algo que a gente precisa estar renovando na nossa mente o tempo todo, para a gente caminhar nos caminhos do Senhor, porque o convite do mundo sempre vem na nossa... Eu costumo falar sempre para o meu filho, eu falei, filho, nós, até os 4 anos, a gente sempre mostrava só para o Daniel DVD evangélicos, né? Criança. E até os 2, né? Que quando ele foi para a escola, foi. Quando ele foi para a escola, tinha o tal do... A cesta do vídeo. do cineminha, né? Então, cada pai dava cada criança levava um DVD. Para poder passar lá para eles. E ele conheceu coisas que não eram evangélicas, né? Então... E ele veio questionando várias coisas. E a gente entendeu que a gente precisava ensinar isso para ele, falar... Porque não tem como criar nossos filhos numa bolha... Porque o mundo está aí. E a gente começou a instruir. Ele falou... E uma das coisas que a gente coloca para ele é... Tá firmado, tá lembrando, tá lendo a Bíblia para poder estar renovando a mente o tempo todo em Cristo Jesus. Porque as ofertas do mundo sempre vão existir. Sempre. E parece que quando a gente é crente, aumenta, intensifica isso. E eu entendo que, por mais que a gente esteja dentro da igreja, o tempo todo a gente tem que estar renovando a mente em Cristo, lendo a palavra de Deus, estando em comunhão com os irmãos, porque é um conselho que desse que você estava lá conversando com o nosso filho, porque ele foi. A gente não abre mão. Eu confesso que já teve épocas de eu querer puni-lo por uma coisa que ele fez errado, de ele não ir para o Adolacamp. Mas hoje a gente entende que essa não é uma boa punição. Logo no início a gente entendeu isso, não. Lá é lugar de tratamento, aí mesmo que a gente manda, entendeu? Lá a gente manda, mas enfim... são essas coisas que Deus até hoje trabalha na nossa vida, porque nós somos seres humanos. Nós somos tendenciosos a errar. Sim. E o Espírito Santo sempre nos porque orienta. Tem uma diferença da pessoa, né? No caso, assim, o senhor e o Lucas nasceram em berço evangélico. Sim. Nós não. Então, assim, a gente pensou assim, poxa, você ser adulto, não conhecer o Senhor, e daí seus olhos se abriram, e seu entendimento abriu, e você dizia assim, convicção, eu quero uma coisa. E aí a gente ficou em conflito assim, porque éramos 2 que viemos do mundo e passamos a conhecer o Senhor. E agora, como é que vai ser com o Daniel e a Letícia? Então a gente ficou pensando nisso. Então a gente meio que ficava, né? Mas a gente falou, não dá para botar numa bolha. Não dá para colocar só isso. Agora eu vou ter que assistir ali o Mickey Mouse e aprendemos várias coisas, né? E vamos ter que aprender, vamos conhecer o Peter Parker. Sim. E fomos aprendendo, né? O que... O tio Ben tem um bom mandamento, né? O tio do Peter Parker, né? Que é o... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É um ótimo conselho que o tio Ben dá para o Peter Parker. Eu tenho uma mensagem com esse tema. Com esse tema, né? Do Homem-Aranha. Analisando o Sansão. O Sansão. né? Grandes poderes. Vem grande responsabilidade. Isso aí. É o provérbio do tio Ben. E a gente sempre precisa extrair coisas boas, né? Sim. Por esse fato da gente passou a mostrar outros DVDs para eles, né? Desenhos que não sejam evangélicos, fez com que a gente já sentasse mais vezes junto com eles para poder assistir algo. Porque muitas das vezes a gente largava o DVD lá diante do trono e estava sentado e a gente ia fazer outras coisas. Então, para a gente assistir junto com ele para saber o que está errado, o que não está, para poder orientá-lo,
fez com que a gente sentasse mais vezes com ele. Então, sempre tem que ter uma coisa boa também que a gente precisa extrair, né? Sim, Precisa, sim. Isso foi um lado O positivo senhor perguntou também, né? assim da igreja, né? A gente teve esse desejo assim de estar trabalhando na igreja. O primeiro lugar que eu fui trabalhar eu falei assim, eu vou escolher o departamento infantil. Por quê? Eu tenho dom com criança? Não, acho que eu nem tenho muito. Tem não. Eu acho... Isso ajudou na caminhada de vocês, o fato de vocês se envolverem? Muito. Mas sabe o que eu pensei quando eu fui para o departamento infantil? Olha só que pensamento errado de pessoa realmente se leiga mesmo. Eu falei assim, eu acho que eu vou para o departamento infantil porque as crianças vão fazer muita pergunta porque eu não sei muito a Bíblia, eu estou caminhando, estou iniciando. Aí eu cheguei para a Rose e falei para a Rose, olha só, eu sou enfermeira, eu cuido até de crianças no hospital, não, mas assim, quando elas estão boas, elas vão logo para os pais. Eu posso ajudar, de repente, sim, eu posso preparar um lanche, se você precisar que limpe um banheiro, limpe uma sala, até eu posso. Mas, assim, para dar aula, se eu não tenho dom, falei para ela, não tenho dom. Aí ela, não, irmã, fica tranquila, até vou colocar você como auxiliar tal dia. Comecei. Pastor, nesse dia, era à noite. À tarde, nós assistimos um filme chamado Plano de Voo. A criança some dentro do avião. Fui à noite para lá, para aula. Cheguei lá, cadê a professora? A professora faltou, não sei o que tal, faltaram várias pessoas, não sei o que tal. Você vai ficar no maternal. Eu falei, eu no maternal? Eu nem sou mãe. Não sei o que. Então, fiquei lá. Gente, eu fui aprendendo com as crianças, que eu falei, vou fazer... Aí eu falei, o que eu vou contar? Aí eu falei, a história de Jonas. Essa, pelo menos eu sabia. Vamos pro fácil. E aí eu falei, meu Deus, tá aí... Logo depois que eu fui trabalhando isso, o André, o nosso amigo Marcelo Paganotti, foi uma pessoa também que nos carregou Marcelo no era show de colo, bola, né? nos ensinou muito. Aprendi E aí muito com o ele. André foi para esse Ministério Luz no ponto do ônibus e eu fui para o departamento infantil. Fiquei alguns meses até que eu descobri que estava grávida do Daniel. Né? Aí a Rose falou, não, você pega muitas crianças no colo, que logo eu fiquei apaixonada pelas crianças. Não, as crianças querem ir pro seu colo, você não pode e tal. Aí acabei saindo do departamento infantil e a gente já estava meio assim... Ah, não, a gente já era do coral também, né? A gente já tinha também se envolvido no Eu vi no esses coral. dias a imagem do coral. Você A gente também ficou no coral antes do Daniel nascer, né? De 2005 até 2007, né? Assim o Daniel nasceu. E nós éramos já monitores ali do Adolacamp, ali, né? Na Trabalhando época ali eles pediram nos pra adolescentes. Era o mais durante Rodrigo Sim, da Rodrigo, irmã Isaura, que era o líder. O líder de adolescente. E a gente foi vendo. Aí uma vez falaram pra gente assim, pô, vocês podiam dar uma aula lá nos adolescentes. Então a gente falou, não, a gente não tem condições. Não, vocês têm, vocês já aprenderam muita coisa. Aí fomos. Gente, que coisa linda. Quando eu cheguei naquela aula, que aí a gente falou assim um tema, praticamente eles deram aula. Não foi, amor? Eles sabiam, eu lembro do Tiago. A gente aprendeu O bastante Tiago, coisa. da Rebeca. Tiaguinho A Rebeca do Dudu, falando que assim, tá. Eu lembro de alguns assim falando, eu falei, que coisa linda. Eles conhecem a palavra de Deus. Eu achei tão lindo. Eu falei assim, um dia eu quero ter filhos que conheçam. Como é que eu vou fazer? Senhor, me ajuda. E aí eu fiquei grávida do Daniel, né, amor? E aí foi uma gravidez maravilhosa, até que chegou o 6º mês. Fomos fazer uma ultrassonografia. A médica até então curtindo com a gente. Quando chegou nesse dia, a mulher estava virada no giraia. Caramba. E falou que o Daniel tinha uma anomalia. Eita. Mas jogou assim na cara, assim, a mulher super grosseira, né? Eu comecei a chorar, que não sei o que. A mulher foi muito grosseira. E falou que o Daniel tinha não sei o que. E ele tinha uma anomalia renal. Era um problema nos rins, que não sei o que. Isso aqui era grave, que não sei o que. Ligamos a minha médica e tal. Minha médica falou assim, acalma, tal, vai fazer em outro lugar. E eu lembro que só no dia seguinte que eu ia poder fazer a ultra. E eu falei, Senhor, eu te conheço. 24 horas de angústia. Comecei a orar. Uma noite, na verdade, né? Não. Que foi já bem no fim, da tarde. E eu comecei a orar, Lucas. E eu falava assim, Senhor, o Senhor conhece meu filho, o Senhor conhece. E eu lembro que a minha Bíblia estava aberta assim do lado. Pastor, a Bíblia estava aberta. Era uma versão corrigida. No Salmo 139, e os meus olhos foram lá no versículo 13. E aí, lá no versículo 13, nessa versão corrigida, ele dizia assim, eu sou o Senhor que teceste os teus rins. Caramba. E aí, quando Que eu... específico. Quando eu olhei para aquilo ali, sabe aquela paz que te invade assim e você fica tranquilo que o Senhor estava cuidando dos rins do meu filho? Quando foi no dia seguinte, fizemos a ultra, normal, nossa, criança normal. Ele devia estar com preguiça de fazer xixi, mãe, menino, acontece isso e tal. E foi uma gravidez excelente. Só que, faltando alguns dias para eu ter esse parto, uma irmã lá na igreja falou para mim, você ainda não teve bebê? Eu tive um sonho com você. Ela veio me contar um sonho. E eu estava meio na indecisão se eu faria parto normal ou cesárea, né, amor? E aí essa irmã chegou e falou assim, irmã, eu tive um sonho com você. A irmã lá da igreja.
Eu sonhei que você estava deitada numa maca, num corredor, e tinha uma porta que fazia assim. Eu falei, pronto, é o centro cirúrgico. Centro cirúrgico, André, corre aqui pra ver. Que a irmã tá falando. Tá... Chamei o André toda assim, espiritada. Aí a irmã veio, mas eu vi que a irmã... Eu tava ali eufórica e a irmã... Falei, irmão, vou fazer cesárea, tá decidido aqui, ó. Vou ligar pra doutora Beatriz. Olha o que a irmã tá contando. A irmã me olhando assim, aí ela... Peraí, você não tá entendendo. Aí o André se aproximou, ela... E aí, quando ia abrir aquela porta, eu vi que ao seu lado tinha um anjo, dois anjos, um de um lado do outro. Falei, viu, André, é cesárea, isso aqui. Mas o André, mais sábio do que eu, olhou ali, ficou ali ouvindo, tá bom, irmã. A irmã orou por nós e tal. Liguei para a médica e marcamos no dia seguinte. O Daniel nasceu na segunda-feira, 10 de setembro de 2007, 10h46 da noite. Tá. Nasceu, tudo bem, tá, um monte de gente da igreja, lá na minha, né, pessoas da família e tal. Normal ou não? Cesárea. Cesárea, porque eu falei assim, não, o senhor estava me indicando ali que seria cesárea. Quando foi no dia seguinte, de manhã, o André foi no cartório e a minha chefe da clínica onde eu trabalhava foi lá, falou, não, André, você vai que eu vou cuidar dela, tal. Aqueles primeiros cuidados ali, né, para levantar, tal. Aí o Daniel veio, trouxeram o Daniel do berçário, o Daniel cor de abóbora. Caramba. E eu olhei assim, aquele olhar de enfermeira, ela também é enfermeira, eu olhei assim, eu falei, Flávia, você tá olhando porque esse menino aí tá ictérico, né? Aí ela olhou assim, ela, não, aí ela chegou a tirar a roupa. Não, isso é coisa nossa, isso é coisa de enfermeira. Não, ele é lindo, que não sei o que, tá, mas eu vi que ela ficou preocupada. Sim. Até que chegou a minha amiga que tinha feito a sala de parto, Fernanda, que era pediatra, né? Aí quando ela pegou o Daniel, ela levou logo e demorou muito a voltar e eu ter resposta. Foi a hora que ela ligou para mim. Foi na hora que ela ligou pro André para dizer que o Daniel estava com 24 de bilirrubina, porque ela descobriu ali nos exames que tinha uma incompatibilidade ABO. É muito comum incompatibilidade RH, né? A mulher ser positivo, o homem ser negativo e gerar, a pessoa tem que tomar vacina e tal. Mas incompatibilidade ABO é muito raro. Então eu só olho o André B. E aí o Daniel nasceu com essa incompatibilidade ABO. E aí teve que fazer um processo lá de sangue em transfusão, teve que ir para entrar para UTI neonatal. Esse processo de tirar todo o sangue dele e colocar outro. Caramba. Literalmente, pelo umbigo. E aí ele teve que ficar na UTI neonatal durante 8 dias. E a igreja orando. E a igreja orando, a igreja soube, e a igreja orando, e o pessoal ligava pra gente, a igreja está orando, oraram de novo pelo Daniel e tal. E aí, eu como enfermeira, e tendo trabalhado em neonatal, eu sabia o que podia acontecer. O Daniel podia ter sequelas neurológicas, podia ter surdez, o Daniel poderia ter uma série de problemas. A bilirrubina, ela é tóxica pra gente, né? E aí, ele tava com um nível muito alto. Aí conta, amor, aí a Fernanda te ligou, né, que é a pediatra, para avisar mas que ele ia pra UTI, né? Isso, aí eu tava no mercado, fazendo compras para receber as visitas, imaginando as visitas. Meu filho, né? E aí ela me ligou, meu chão saiu, literalmente, né? E eu fiquei muito preocupado. E eu lembro que o carrinho eu enchi de um monte de coisa lá, mas não sabia o que tinha. Aí fui para casa, paguei as compras, fui para casa, orei ao Senhor, fiz um voto tolo. Falei pro Senhor, eu vou jejuar até meu filho sair. Mas quem sou eu, né, para poder fazer isso? Mas é o desespero do pai, né? Sim. E ele ficou lá 6 dias, foram isso? 8 dias, né? Aí você entendeu, né? Foi isso. Quando ela me ligou, aí eu fui para casa, comecei a orar ao Senhor, falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu fiz esse voto tolo. Eu entendo que não sou eu que tinha a aflição do pai, mas Deus tinha um propósito ali. E eu falei que eu ia fazer jejum até ele sair. Mas aí não tive como, eu até fiz 2 dias, né? E já não estava aguentando mais. Aí você entendeu o sonho, né? Que a irmã falou, você foi entender o anjo, né? Aí você me falou isso, que o... Não, é porque pelo anjo, o fato do anjo estar ali, né? É porque ia acontecer uma coisa, mas Deus estava nos guardando, no controle. Sim. E eu falei para ela, por isso que ela ficou tão eufórica, né? E ela falou que eu era muito mais sábio. Na realidade, eu estava menos eufórico, né? Sim. Mas aí eu falei com ela, falei assim, amor, nós iríamos passar por isso mesmo. Deus já estava avisando pra gente. Mas vamos ficar tranquilo que Deus está nos guardando.
Mas assim, Mas pai eu tive e mãe, muito né? medo. Se ficar Lógico. tranquilo é meio Eu complicado. tive mas muito a gente medo, tava... porque assim, eu fui pensando assim, que eu li a Bíblia, eu falava assim, eu sei que na Bíblia não está falando que só tem vitória. E aí eu pensava assim, poxa, mas eu sirvo ao Senhor, eu pensava, né? Como que agora meu filho está assim e tal, e o primeiro dia eu tenho Natal, e com aquilo, eu lembro assim que eu tive alguns momentos assim que eu chorava muito, né? E eu pedia perdão a Deus, eu falava, Senhor, eu confio em Ti, mas por que eu estou chorando tanto, tanto? Eu pedia perdão a Deus porque eu estava chorando, né? Mas é como o André falou, Deus entende, né? Meu sentimento era de desespero como pai, mas eu estava confiante que Deus estava no controle de tudo, que tinha um Sim. propósito, que nada ia sair, estava fora do controle dele. Porque após Eu a tentava conversão, passar esse isso para mim pra foi um ele. problema, um Eu grande sempre problema, passei isso né? para ela, eu falei assim, calma, gente, vai dar tudo certo, vamos só aguardar no Senhor, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Sim. Que eu lembro que na época eu falei com ela que o milagre só Deus pode. É. O que a gente pode fazer, a gente está botando, os médicos estão indo lá, amigos nossos, inclusive. Então, Oramos mas o coração muito. do pai, assim, super preocupado, mas foi um período difícil. Com 8 dias, o Daniel saiu da UTI Natal, foi para casa. Eu fiquei temerosa, eu falava assim, poxa, como eu, uma enfermeira agora, de neonatal, de terapia intensiva, eu acho que eu não vou dar conta dessa criança. Eu comecei a chorar, ficava assim, preocupada em ficar com depressão. E aí, quando o Daniel fez 1 mês, foi quando a gente fez um culto lá em casa. E aí eu chorei muito. E aí, como os amigos que estavam ali, Adriana, Emanuel, a Ana Paula, o Brasil, né? Como esses amigos mais próximos, meus pais estavam ali junto, eu confessei para eles que eu estava com medo do que o Senhor faria. E aí a Ana falou assim para mim, amiga, você tá igual o povo que saiu do Egito, que continua olhando para trás. O Senhor já trouxe a vitória até aqui. Agora é você seguir uma caminhada daqui para frente com o Senhor. No dia seguinte, o André tinha uma inspeção de saúde lá no CEMAL, lá na ilha. E eu fui com ele, né, uma inspeção lá da aeronáutica. Acabou que eu não precisei nem sair do carro e eu fiquei no carro com o Daniel. E o André foi. E ali, num dado momento ali, eu comecei a lembrar como tinha sido o culto, das coisas que o Senhor já tinha falado para mim. E aí, em determinado momento, o Daniel, de repente, tinha mamado, ele gofou assim, que saiu pelo nariz, foi uma coisa assim. E eu sozinha ali, eu fiquei meio apavorada, eu cuidei dele ali rápido, mas eu comecei a chorar. E nisso, alguém bateu no carro, na janela do carro. Aí, quando eu olhei assim, era o jardineiro do CEMAL. Aí eu olhei assim, aí eu falei, Senhor... Aí eu baixei assim, eu falei, pois não, tal. Aí ele falou assim, desculpa, deixa eu te perguntar uma coisa. Nosso carro estava escrito um adesivo assim, Deus é fiel. Aí ele falou assim, Deus é fiel, né? Aí eu falei, sim, moço, Deus é fiel. Aí ele, você acha mesmo que Deus é fiel? Aí eu pensei, meu Deus, o Senhor tá achando assim que eu tô duvidando, né, disso, né? Aí ele falou assim, eu tô vendo essa farda aí, é do seu marido? Aí eu falei assim, não, é minha, meu marido tá lá dentro. Aí ele falou, seu marido é fiel? Eu falei, o meu marido é um homem fiel, um homem de Deus, temente a Deus. Aí ele falou, e você? Você é fiel a Deus? Aí quando ele falou aquilo, eu falei assim, moça, eu tô tentando. Ele olhou pro céu assim, era como se ele estivesse recebendo assim, uma ligação. Ele olhou pro céu, depois ele olhou para mim e falou assim, moça, Deus manda te dizer agora. Quero que você me diga agora o que está em Deuteronômio 3:22. Ele me perguntou 3 vezes, eu já fiquei irritada e falei, moça, eu não sei. O senhor sabe o que é? Ele falou, eu sei. Deuteronômio 3:22 está dizendo, eu sou o teu Deus, eu sou o que leva a tua peleja. Essa peleja não é sua, essa peleja que você está vivendo agora é do Senhor, só aguarda. Naquela mesma semana, a gente soube que o Daniel deu uma doença no teste do pezinho. Falei, Senhor, não é possível, Senhor, a gente está te servindo, Senhor. Aí, teste do pezinho e tal, tinha que fazer um exame muito caro, né? Mas a gente não tinha, mas aí a gente orou, todo mundo orou. Na realidade, o teste que fizeram, o resultado que deu era para eles ter avisado para a gente dias. Imediatamente. Hiperplasia adrenal congênita. 30 dias depois. E aí a gente ficou muito chateado com o hospital, a gente pensou processo ou não, a gente nem processou, né? A gente não quis a gente isso. entendeu que aquilo não era para isso, né? E até nisso, coisa de Deus, aí também ia ter uma série de complicações, tal, podia ter situações assim hormonais, várias situações, podia ter coisas assim graves, sequelas graves, tal. Mas, Deus abençoou, Deus entrou ali com a provisão, com o valor uma parte do plano pagou, outra parte aeronáutica pagou, a gente pagou uma
Deus supriu em tudo. Supriu em tudo. Nada faltou. E aí a gente foi vendo o Daniel se desenvolvendo, né? E aí, quando foi há uns 2 anos que o professor dele de teclado, né, o professor Carlos, chamou a gente para Porque falar... uma das sequelas que ele poderia ter era justamente em relação à audição. E aí o professor de teclado Por falou conta assim, da bilirrubina. André, seu filho tem ouvido absoluto. Eu falei assim, A gente nem sabia o que era que é isso. ouvido absoluto? Aí ele foi e me explicou. É. Aí eu entrei na internet e eu fiz o teste Você sabe com o Daniel. explicar melhor, Lucas, o que é ouvido absoluto. Ouvido absoluto é eu fazer, por exemplo, tom, você me dizer qual a nota que eu acabei de dar. Se é um ré, se é um fá, se é um mi, se é um si. O Daniel sabe dizer. E aí o André... Nesse exato momento, qual é o tom que eu dei agora. Ele testemunhou. Eu entrei na internet e fui saber o que era. Eu descobri qual era as notas, né? E dei a primeira, ele acertava. ele de costas, ele descosta. Dei a segunda, ele identificou. Dei a terceira, aí falava lá que para poder ver o grau, você podia dar 2 ou 3 para ver se ele fala as 3. Dava as 3 ao mesmo tempo. Identificar o acorde. As 3 notas que eu dava ao mesmo tempo, ele falava as 3. Eu E falei aí, assim, olha o Senhor. o Senhor lembrou, fez a gente lembrar, né? Não falei que a peleja era minha, que era eu que estava controlando? Amém. Então, assim, é lindo a gente ver esse cuidado de Deus. Amém. Foram várias experiências com Deus assim que eu sou E maravilhado depois, com quando esse a Deus. Letícia nasceu, de novo, Mesma incompatibilidade de EBO, coisa que é rara. A médica falou assim... Eu já fui incomodado num sonho. O Daniel com 2 anos de idade. E ele estava passando 2 mal. anos, A não, gente tinha levou 9 meses. 9 meses. 9 Isso, meses. Ele não tinha 2 anos, exatamente. Aí a gente foi no médico, a médica receitou, inclusive uma amiga nossa, né? Uma medicação para ele. Não, um outro médico receitou uma medicação. A gente chegou em casa, tava ali, não chegou a medicar, mas até para dar o horário. E aí eu fui dormir, tava muito cansado, tava no hospital com ele e tal. E Deus me trouxe um sonho, um anjo falava para mim assim, não dê o remédio... Não, falou, cuidado com a fenilefrina, né? Isso, não, ele Deu falou... o nome do remédio. Cuidado. Deu o nome do remédio, que até hoje eu não consigo pronunciar direito. Aí ele acordou apavorado e falou, gente, o que é acordei fenilefrina? Eu falei, o que? E falei essa palavra que eu não consigo falar até hoje. Aí eu falei, o que é ele? O que é fenilefrina? Eu falei, André, uma medicação. Aí ele, por quê? Ele, uma medicação? Cadê? Você deu algum remédio pro Daniel? Não sei o que. Tá, eu tive um sonho. Eu comecei a ficar apavorado assim, peguei os remédios, a receita da médica, olhei, a gente foi ler a bula e tava lá o princípio ativo, que era esse princípio ativo aí, essa substância, e estava dizendo lá que ela não poderia ser dada com criança abaixo de 2 anos de idade. Que tinha parada cardíaca. Caramba. E aí eu liguei para essa minha amiga, a doutora Fernanda, né, que era pediatra, que tinha feito sala de parto. Ela, não, você não deu isso não para ele, eu tô indo para aí. Então. E a gente não tinha dado, então assim... Olha, Deus foi o Senhor tão maravilhoso cuidou. com a gente. Depois eu fiquei grávida da Letícia, o André queria gravidez, queria ter uma menina. Eu falava, não. Aí aquela Girlene velha, assim, queria meio que se levantar. Eu falei, não, muda tudo a rotina para uma mulher. Na verdade, ela não queria ter a Letícia, né? Você não queria... Não. Corrija essa frase. Eu não queria ter Letícia. Eu não queria ter um segundo filho. Ah, porque sim, óbvio. Depois eu vou contar por quê. É porque a Letícia já existe, por isso que eu falo o nome dela. Aí eu falei assim, filho. ele falou, não, vou ter menina. Tá? Fomos para o encontro de casais, aí estamos lá numa mesa, eu e a Débora. A Débora do pastor Davi, né? Aí estamos ali conversando, aí a Débora, amiga... Quando a gente vai ter uma menina pra gente encher de laço, tá? Eu falei, não quero nem esse assunto. Não fala esse assunto, não fala. Para com isso, Débora. Só que o André tava atrás, ele ouviu. Aí ele falou assim pra Débora, tá vendo que antipatia, vamos orar. como é que ela fala? Eu quero ter sim. Aí ela, e você vai ter, André? Aí ela falou assim, ajuda para o Senhor mudar Quebrar o coração dela, tal, pra ter. Então eu falei, duvido. Saí dali, pensei, liguei pra minha médica. Quando acabou o encontro de casa, eu liguei pra minha médica e falei, Bia... Era uma amiga nossa, né? Até hoje. Olha, o André quer ter outro filho. Você não quer? Vem aqui no consultório, nós vamos colocar um DIU. Foi lá, me passou vários exames e tal. Chegou janeiro, conseguimos fazer. Minha amiga, hein? Mas ela era mais minha, ela era fechamento comigo. Quando chegou lá, fui fazer uma ultrassonografia, ele me levou. Era o último exame e na semana seguinte já estava marcada a colocação do DIU. Em secreto. Aí o Espírito Santo começou a incomodar, né? Vocês são um casal, é uma unidade, não pode tomar uma decisão só de uma das partes e tal. Aí eu falei, amor, vou fazer essa ultra lá no centro da cidade. É ruim de estacionar, você me leva? Ele me leva. Aí ele foi. Quando chegou lá, a médica começou a fazer o exame. O André ficou lá embaixo, que era difícil estacionar. Aí a médica falou, por que você está fazendo esse exame? Eu falei assim, a rotina. Aí perguntou 3 vezes, aí eu já estava irritada. Eu falei assim, a rotina está escrita. Ela falou, não teria outro motivo? Aí eu falei...
Ó, até tem, é que eu quero colocar um DIU. Aí ela, DIU? Ah, tá, você não quer engravidar. Eu falei assim, nunca mais. Aí ela falou assim pra mim, ah, tá, tô vendo você de aliança, você é casada? Eu falei assim, sou. Você tem filho? Eu falei, tenho um. Aí ela falou assim, e você é casada com o pai desse filho? Eu falei assim, sou. E pensei, o que essa mulher tem a ver com a minha vida, mano. gente? Falou que você Faz sabe teu que eu quero ir trabalho. embora. Aí ela falou assim, ah, então é. Ah, tá, e você não quer mais ter filho e tal. E você não quer ter mais filho. E o seu marido? Aí eu falei, não vou responder que essa mulher não tem nada a ver com a minha vida. Deus usa Fiquei quem calada. ele quer, né? Ela virou pra mim, essa mulher nunca tinha me visto na vida. Ela virou pra mim, ela falou assim, só posso te falar uma coisa? No meu consultório, chegam muitos casais que muitas vezes por conta de uma decisão, assim, de apenas uma das partes, o casamento vira de uma forma assim que não tem como ir adiante. E você tá vendo aqui essa imagem aqui, ó, você tá com um abaulamento no seu útero, que você não sabe o que isso aqui vai ser amanhã ou depois. E aí, de repente, pode ter uma doença, você ter que tirar isso tudo, e aí, para reverter, para salvar o teu casamento, a mulher falou isso tudo para mim. Você vai querer ter filho e você não vai poder. Olha, quando a mulher falou aquilo para mim, eu falei, Senhor, eu já entendi, não vou mais me prevenir. Isso era janeiro de 2010. Saí dali, cheguei no carro com aquela cara assim, aí o André olhou pra mim e falou assim, o que foi? Fui, contei pra ele, vamos fazer nossa filha hoje! Todo empolgado, mas aí, de novo, o Deus do secreto, né, que eu amo isso. Eu fui, fiz aquela oração no pensamento, falei, Senhor, o Senhor tá vendo a minha tia, condições que tá, minha tia tava em câncer terminal, e era eu que levava para o hospital, eu que trazia, tal. Eu falei, Senhor, eu também não vou me prevenir. Se é da tua vontade que eu tenha um outro filho, eu não vou me prevenir mais. Mas deixa passar a situação da minha tia, seja para cura ou seja para morte. Janeiro de 2010, maio de 2010, 12 de maio, minha tia falece. 13 de maio, estamos nos arrumando em casa. O Daniel ficou nos meus pais em Caxias e a gente morava ali na ilha. O André acordou de manhã e me deu um bom dia, passando a mão na minha barriga e falando, bom dia, Letícia. Aí eu falei, o quê? Aí ele, sei lá, ia bocejando, ele falou assim, vai que o Espírito Santo que me mandou falar isso, e pegou e saiu, Lucas. Eu falei, como assim? Aí eu fui ver... O cara faz umas piadas e solta uma dessa, do nada. E saiu. Essa ela não riu. E aí, eu fui olhando, assim, vendo que naquela correria de levar minha tia para o hospital, ela dizia que não queria morrer em casa, e que chegava em casa ela falava que não queria morrer perto dos filhos, queria voltar para o hospital, aquela coisa toda. Eu falei, meu Deus, minha menstruação tá atrasada. Aí comecei a contar que não sei o que tal. Aí, nesse dia a gente estava até pegando um carro, né, amor? Né? Na verdade, estava consertando, eu fui buscar ele. Consertando, né, assim, né? E aí, o André, um momento, ele foi lá ver o negócio do carro e me deixou sozinha antes de eu ir para casa da minha mãe. Aí você deu aquela eu fui, passei na farmácia, comprei um teste, fui para casa da minha mãe, casa da minha mãe cheia de pessoas. Aí entrei lá no banheiro e tal. Quando eu vi aquilo, eu falei... 2 tracinhos. Meu Deus, tô grávida. E agora? Aquele desesperado, saí chorando, desesperada. Aí quando eu saí do banheiro, o pessoal achando que eu tava chorando por causa da minha tia, né? Ah, a Débora tá chorando. Aí eu falei assim, mãe, eu vou lá na Débora. Minha mãe lá no laboratório, eu falei assim, eu vou lá, mãe, eu tenho... Minha mãe, não é possível, ela sabe que eu tô te amando. Eu falei, não, mas eu preciso... Não, mas hoje é o enterro da tia Tia. Fala pra Débora que você... Não, eu preciso entregar um negócio pra ela e tal. Aí quando eu cheguei lá fora, eu liguei pra Débora. Débora, quando a Débora viu no celular que era eu, a Débora me respondeu assim, ó. Fala, amiga, você tem alguma novidade pra me contar? Aí eu falei assim, tenho, a minha tia morreu. Aí a Débora, ai, amiga, age, quando eu vi que era você no telefone, o Espírito Santo ardeu aqui no meu coração, amiga, pensei que você fosse me falar outra coisa. Aí eu falei, eu fiz um teste de gravidez, eu tô grávida. Ela, corre aqui no laboratório. Fui lá no laboratório, colheram o meu sangue, ela falou, eu vou ter uma reunião agora você vai dar uma volta no calçadão, compra umas coisas pra nossa Lelê, já tinha até nome, que o André tinha falado, vai lá, que tal, eu vou pra uma reunião. Aí falou pra funcionária dela, esse resultado é meu, hein, resultado é meu. Acelera aí. Ela pegou o resultado e daqui a pouco ela me ligou pra dizer que eu gravidíssimo. estava grávida. Quando a Débora acabou de me ligar, ali mesmo no calçadão de Caxias, eu comecei a brigar com o Senhor. Eu falei, Senhor, poxa, eu falei, mas não esperou nem uma semana. Senhor, minha tia ainda vai ser enterrada. Ainda nem. Senhor, não é possível. E aí, com 9 semanas, eu tive uma ameaça de aborto. Caramba. E aí, quando eu tive aquela ameaça de aborto... Muito complicada. E eu falei assim... Não, eu quero. Senhor, eu comecei a orar. Senhor, não, deixa esse bebê aqui dentro, deixa esse bebê aqui dentro. Tal. E aí foi uma gestação bem complicada, né? Muito complicada, ameaça de aborto. Depois a ameaça de parto prematuro, eu tive que ficar de licença.
Teve uma vez que nós fomos padrinho de casamento da minha irmã. Ela estava com a barriga bem grande já. 7 meses. Aí a gente teve que voltar, saiu antes da festa. E a gente morava no 3º andar e não tinha elevador. Eu tive que levar ela no colo até o 3º andar. Com aquele porque barrigão todo. ela estava já quase que expelindo a pobre da Letícia. E aí acabou que o Senhor permitiu ali que aquela gestação fosse ali a termo, né? E ela nasceu ali com 36 semanas. Nós também. trabalhávamos na aeronáutica no mesmo setor, lembra que ela falou? Uhum. E aí, por causa da gravidez dela, eu fiz todos os plantões dela. Na época do Daniel, Entendi. Da Letícia eu fiquei de licença, não foi? É a maior Isso, parte, né? E aí eu fiquei da 20ª semana até o final de licença. E aí minha mãe falava assim, Deus está querendo tratar no seu coração. Ela falava para mim. Você dizia que não queria ter um segundo filho, Deus está... E aí eu tive muitas experiências com o Senhor naquela época ali, né, da gestação da Letícia. Nós tivemos tantas experiências. Inclusive, ela até ficou de escrever o livro. Começou a escrever o livro, né? Experiências com Deus. Mas ainda não terminou, não. Parou. Foi mesmo. Vai terminar. Mas são tantas coisas, nós somos tão gratos pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Aí a Letícia nasceu também com a compatibilidade ABO. São coisas simples e coisas complexas também, porque assim, nos pequenos detalhes Deus cuida, nas coisas que a gente fala assim, não tem jeito, ele vem com a mão dele poderosa. Te faz sonhar algo que você não estava sonhando. No caso da Fazer um outro podcast só para contar essas muita coisa. Mas sabe uma coisa que eu falei para eles esses dias, né? Antes deles irem para Dona Camp, né? A gente sempre fica orando junto para que eles tenham experiência. Eu falo para vocês ficarem com os ouvidos atentos ao Senhor. E aí eu falei para eles assim, olha, eu falei até para a Letícia, falei para os dois, mas falei assim específico para a Letícia. Eu falei, Letícia, desde quando você estava no meu ventre, o inimigo tenta roubar a sua vida. Falei para ela, filha, fica atenta que o Espírito Santo vai falar com você, porque tem algo especial do Senhor para você. Amém. Então eu falo para eles, sempre eles ficarem atentos, né, para eles terem as experiências, né? E assim, a gente tem visto assim, uma transformação na vida deles, a maturidade. Amém. E o Senhor é lindo. Posso só fazer uma pergunta? Quem era esse jardineiro, hein? Eu descobri depois. Descobriu? Porque eu fui morar na ilha. Caraca, E eu fui descobrir. Do nada o cara apareceu, né? Ele era um presbítero da ADIG, Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Pastor Eliseu Mendes. Aí quando eu fui lá, eu perguntei e tal, mas eu nunca consegui, mas eu fui atrás para saber quem ele era. Cara. O jardineiro era o enviado do No Senhor. lugar certinho, né, mano? No lugar certinho. O texto que vocês escolheram no início, que é o texto que fala o coração de vocês, é o Salmo de número 27, versículo 4 em diante, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Amém. Deus é Que maravilhoso. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por ter vindo gastar esse tempo precioso conosco aqui no Na Real, Amém. trazendo esse testemunho de vida de vocês. Verdade. Que eu tenho certeza absoluta que vai abençoar muita Com gente. certeza. Amém? Amém. Com certeza. Através desse testemunho, em nome do Senhor Amém. Jesus Em nome de Cristo. Jesus. Lucas. Como Deus transforma, né? Eu vendo seu relato, você tinha muita certeza de tudo, né? Cheio de convicções, materialista também, né? Focada no que eu possuo, o que eu vou possuir, o que é meu é meu. Força do meu braço. E tal. E Deus transformou totalmente, Aleluia, né? glória a Deus. Ele muda as nossas ideias, né, cara? Isso que é o legal, porque assim, a gente, no que você mesmo falou agora há pouco também, sobre a gente ser humano, né? A gente é homem, a gente crê em Deus, mas a gente é homem, a gente está aqui porque a gente é material, né? Então o pecado corre nas nossas veias, né? A humanidade, o materialismo corre dentro da gente. E aí a gente tem medo. Mas é incrível que Deus nos leva a olhar para aquilo que não é material. Amém. Que é o que é eterno. O que é eterno. Amém.
Amém. E é isso, cara. Amém. Transformação, né? Que Amém. Deus faz. Amém. Glória a Deus. Gente, que Deus abençoe a vida de Glória a vocês. Deus. Amém. Mais uma Amém. vez, nós ficamos agradecidos a Deus pela vida de vocês aqui conosco do Na Real. É. Amém? Amém. E você está convidado a passar o link, Compartilha. compartilhar esse podcast Por favor. com mais umas 150 pessoas. Amém? Ou seja, joga nos grupos para poder alcançar Para 150. você abençoar inúmeras e inúmeras Amém. pessoas Amém. com esse testemunho de vitória, de libertação, de transformação. Verdade. Amém? Deus nos abençoe. Até o próximo Na Real, em nome de Jesus. Valeu. Um abraço, gente. Amém. Tchau, tchau.